0 São Bernardo e Guarani, você acompanhando no YouTube da CBN Campinas. Aliás, pode participar com a gente, mandando o seu recado, você participa conosco, fique à vontade de mandar aquele recado bem bacana pelo YouTube. 0-0 é o placar do jogo, resultado que não interessa para o Guarani, porque se a Inter de Limeira perder o jogo, aliás, vencer o jogo frente ao Santo André, ou empatar pelo menos, o Guarani não consegue chegar na segunda colocação e assim ter a classificação no Campeonato Paulista. Carrega a bola para o campo de ataque, o Romisson ali pelo meio, já faz o domínio, recua. No campo defensivo começa de novo. Rola a bola ali pelo meio, vem o Ítalo, toca na bola, vem buscar o jogo, o Romisson mais uma vez, já faz o domínio, faz a abertura lá pela esquerda com o Ítalo. Faz o domínio, recua para começar de novo com o Alex Alves. O Guarani está jogando de que maneira em campo? Os 11 da equipe do Bugre, meu caro Léo Toninho, boa tarde. Opa, Cabelo, um grande abraço a você, um abraço especial ao ouvinte CBN, escalado e confirmado. O técnico Daniel Paulista leva a campo Rafael Martins 1, Matheus Ludic 2, Ronaldo Alves, capitão do time 22, João Vitor 28 e Matheus Pereira 16, Madson 98, Índio 23, Giovanni Augusto 10, 99 Ronald, 7 Júlio César e camisa 11, Lucão do Break. Toca a bola, a equipe do Guarani veio para o campo de ataque ali pelo meio. Chegava ali o Madison, na dividida ele faz a falta, é falta que favorece a equipe do São Bernardo ali pela intermediária defensiva da equipe do Bernô. E o Bernô em campo, meu caro Léo Toninho. Escalado e confirmado, Márcio Zanardi leva a campo, Alex Alves camisa 1, Cristóvão 2, Joilson 3, Ítalo 4, Igor Fernandes meia dúzia, Rodrigo Souza capitão do time 5, Ravanelli 10, 17 Romisson, 7 Rafinha, 11 Silvinho e 9 Matheus Davó. E agora uma falta ali, falta que favorece a equipe do Guarani. Quem cometeu a falta foi o Rafinha, levantou ali, apresentou ali a sola da chuteira, mostrou que ele calça o número 41 ali pra cima do jogador que é o Madison. A falta tá anotada, é falta que favorece a equipe do Bugre, Léo. Ele ainda acabou tirando ali o pênalti, que talvez a gente não tenha visto um lance um pouco mais grave, né? O camisa ali 96, o Madison, perdão, 98 o Madison já se levanta, nada de mais grave. Índio se prepara pra cobrança, primeiro tempo segue empatado. Já passamos de 10 minutos de bola rolando deste primeiro tempo, 0-0, meu caro Gabi Castro. O Grão tá empatando 0-0, vai se segurando ali, um jogo bem brigado pelo meio campo, né, Gabi? E um duelo bastante equilibrado, Cabelo. O São Bernardo com mais posse de bola, neste momento 52%, já 2 finalizações, o Guarani finalizou apenas uma vez com o Ronald pelo lado esquerdo. Aquela pressão que eu falei que o Guarani deveria fazer para já abrir o marcador, não é o que a gente está assistindo. O Guarani com uma equipe compacta, mas não sai, não faz essa marcação diante do São Bernardo, que mantém a posse de bola, equilíbrio nos primeiros 11 minutos. 11 passados, é o primeiro tempo, 0-0, placar do jogo. Vai chegando o Guarani no campo de ataque, lançamento feito, muito forte. Quem se apresenta ali para fazer o corte é o Joilson, ele dá um bico na bola, despacha para o campo de ataque. No meio do caminho, sobe o Madison de cabeça escora, ela sobra com o Romisson. Romisson faz o domínio, toca ali pelo meio para a chegada do Rodrigo Souza. Chegou atrasado, briga pela bola, no perde e ganha. A sobra de bola é com o Bernô, sai jogando pela direita. Despacha a bola para o campo de ataque, lançamento feito lá na frente, sobe a zaga do Guarani. Para fazer o corte, ela sobra ali pela esquerda com o Matheus Pereira, dá um bicão na bola, despacha para o campo de ataque, briga por ela o Guarani, ficou com ela, Giovanni Augusto na frente da grande área, gingou, rolou lá pela direita, Júlio César, recebeu, dominou, deu um tapa na bola, abertura para o Ludic lá na linha de fundo, forte demais, a bola vai para fora. Linha de fundo, tiro de meta que favorece a equipe do Bernô, Léo Toninho. E numa chegada boa do Guarani, acabou pegando ali a bola pelo canto esquerdo, pressionou 2 jogadores ali da equipe do Guarani, Giovanni Augusto, camisa 10, que fez um golaço diante da equipe do Vila Nova, arriscou. Na verdade, não arriscou nessa jogada, mas viu muito bem ali no canto direito o Júlio César. A movimentação do Ludic foi interessante, mas uma bola muito forte saiu pela linha de fundo. 0-0 é o placar do jogo, 12 minutos de bola rolando deste primeiro tempo. Guarani e São Bernardo, é a 12ª rodada do Campeonato Paulista da Série A1. Vale classificação para a equipe do Guarani, porque o Bernô já está lá, está na poltrona, aguardando a equipe do São Paulo. Aguardando a equipe do São Paulo, porque vai jogar São Paulo e São Bernardo na próxima terça-feira, no jogo pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Toca na bola mais uma vez a equipe do Bernô lá pela esquerda, na saída de bola. Por ali vai saindo com o Ítalo. Ele já carrega a bola buscando o campo de ataque, já faz o domínio, busca espaço, tenta o passe errado, recupera o Guarani. Vem para o campo de ataque, ali pelo meio, com o Lucão do Break, já domina no pé de ferro, ganha a primeira, aperta a segunda, briga por ela, se estica todo para fazer o domínio. Quem vem por ali é o Silvinho, briga pela bola, na verdade é o Romisson. Briga pela bola, a bola sobrou pela direita. Mais uma vez trabalha Ravanelli, protege bem, gira o corpo, toca pelo meio, busca a bola mais uma vez para ali o Ravanelli, toca Silvinho, vem com ela, faz de domínio, escapou da marcação, botou pelo meio, chega, zaga do Guarani, não brinca aí não.
Que brincadeira doida é essa aí, Ronaldo Alves? Fez uma finta ali na frente da grande área, tava ele e o atacante só. Ô, Léo Toninho, é pra matar o bugrinho no coração, Léo. Ele fez ali um drible, mas ele também chamou um pouco da atenção da não movimentação, né, do time do Guarani. Talvez faltou um pouco ali de movimento, no sentido de sair tocando, fazer uma jogada do campo ali defensivo, mas realmente, zagueirão, bola pra frente, até porque tinha muitos jogadores da equipe do São Bernardo marcando ali frente à área da equipe do Guarani, e passou um sufoco, viu, Cabela? Giovanni Augusto pediu uma falta ali pelo meio, mas perdeu a bola. O árbitro falou que não, segue o jogo. Vem com Rafinha na direita, fez a abertura na ponta direita, recebeu por ali o Romisson. Devolve com Rafinha, faz o toque de bola, vem Ravanelli, domina novamente, tenta o passe ali pelo meio, vem na briga. O Giovanni Augusto, bola espirrada, sobrou com Rafinha. Foi pra tabela na devolução pela meia, chegava. O Romisson, sobrou, Silvinho, preparou, bateu pra fora do gol. Ela toca na rede, pelo lado de fora, houve desvio no meio do caminho, escanteio que favorece a equipe do São Bernardo. Léo. E o Guarani deu uma certa liberdade, ali frente da grande área, numa tabela, né? A zaga tentou afastar no primeiro momento, sobrou praticamente ali frente à meia-lua, ele arriscou, bateu, era o Lud que tava ali na frente, acabou colocando ali o pé na bola. Goleirão, Rafael Martins, que substitui Maurício Kozlinski, foi pra bola, lambeu ali a rede de cima, escanteio canto direito, olha o Bernou aí. Vai para a cobrança Ravanelli, de perna direita, levantamento feito lá na segunda trave, de cabeça pelo meio. Rafael Martins faz a defesa e bota a ordem na casa da equipe do Guarani. 14 minutos e 40, 0-0 é o placar do jogo. Léo Toninho, como é que tá a Inter de Limeira com o Santo André, hein, Léo Toninho? Segue 0-0 também, viu, Cabela? Segue 0-0, com esse resultado a Inter chega a 15 pontos, né? Inter com 15, o Água Santa tem 14, que vem empatando com o Santos por 1 e o Guarani tem 14 também. Lembrando, pro Guarani passar para a próxima fase, precisa vencer o jogo de hoje, daí a Inter mantendo esse empate, ok pro Guarani. O Guarani passa e encara o Corinthians na próxima fase. O empate do Guarani só consegue a classificação, claro, se a equipe do Água Santa perder. Na verdade, se a equipe da Inter perder. Ok. Ô Gabi, eu tô achando o Guarani um pouco meio parece desesperado. Tá nervoso. Tá nervoso. Tá nervoso em campo. Muitos erros de passe, principalmente pelo meio campo. O setor de criação do Guarani não funcionando nestes 15 primeiros minutos. A gente falava aqui que era um duelo equilibrado até então, só que dos 10 minutos aos 15, a posse de bola ficou apenas com a equipe do São Bernardo e muita liberdade por Silvinho, do lado esquerdo. Então, Matheus Ludic, que é o lateral direito do Guarani, o João Vitor, que é o zagueiro que joga pela direita, precisa encurtar essa marcação. O São Bernardo ele tem liberdade e as principais oportunidades até agora foram do Bernó. 0-0 é o placar do jogo, 15 minutos e 50 deste primeiro tempo. Pois não, Léo? Só fazer uma correção, né? Corrija. A equipe da Água Santa abriu o placar diante do Santos, por isso ele tinha 14, né? Então, agora com o empate 1-1, o Água Santa tem 12. Com esse resultado, então, a Inter deveria perder. A Inter perdendo pro Santo André jogando fora de casa, com esse empate, o Guarani se classificaria. Então, ou seja, Corinthians já classificado com 20, Inter de Limeira hoje tem 15 pontos, Guarani terceiro tem 14 e Água Santa em quarto tem 12. Você já imaginou o torcedor do Santos, Gabi, fazendo o Água Santa 1-0 para cima do Peixe? Já Na imaginou Vila o torcedor Belmiro. do Santos na Vila Belmiro? Exatamente, situação complicada essa última rodada. Olha, o Guarani vem pro campo de ataque, adiantou demais a bola, chegava por ali o Giovanni Augusto, vem por baixo o Cristóvão, não tapa na bola, joga pro campo de ataque, Ravanelli briga por ela, a bola recuada com o Ronaldo Alves, já faz o domínio, ajeita, pisa na Tem bola, gol. olha do lado, fez o passe lá pela direita, sai trabalhando com o João Vitor, fala, Léo Toninho, tem gol onde? Tem gol do Santos, na Vila vira o jogo, hein? Ricardo Goulart, 15 do primeiro tempo, agora Santos 2, Água Santa 1. 0-0, a gente tava falando que o Santos tomou 1-0, empatou e agora virou o Santos, né? Vai escapando o Santos do rebaixamento. Bota a bola no campo de ataque, o Bugrão desce, Bugrão pro campo de ataque, recebeu o Giovanni Augusto na ponta canhota, recebeu, dominou, sassaricou de um lado, de outro, puxa pelo meio, a marcação encosta, ele fintou de corpo, preparou, levantamento na área, não tem ninguém por ali, tá sozinho o Igor Fernandes para fazer o corte, a bola volta ainda com o Matheus Pereira, de cabeça toca na grande área, que chega por ali é o Joilson, dá um tapa na bola, tira o perigo, responde o Ronaldo Alves, faz o domínio, toca pela esquerda com o Matheus Pereira, dormiu no ponto, chegou marcação por baixo do Ravanelli, dá um tapa na bola, joga pro campo de ataque, ela sobra lá atrás com o Ronaldo Alves para começar jogando novamente a equipe do Bugre. 0-0 é o placar do jogo, 17 minutos e meio. 17 e meio é o YouTube da CBN Campinas transmitindo para você Guarani e São Bernardo, última rodada, 12ª. 12ª do Paulistão 2022. Vale classificação para o Bugrão. A Inter tá empatando, o Bugrão precisa de um golzinho. O Bugrão precisa de um golzinho para classificar a próxima fase do Campeonato Paulista. Matheus Pereira com ela na perna canhota, manda pro campo de ataque.
ataque. Evita a saída, não evitou a saída. A bola acabou saindo. O último toque ali, quem chegava no lance era o Ronald, mas a bola foi para fora, arremesso manual para a equipe do Berdo. Vamos chegando a 18 minutos deste primeiro tempo, 0-0. Público pequeno, Berdo já classificado, já tranquilo, torcedor já guardou o dinheirinho, guardou a verba para ver o jogo contra o São Paulo. Tem gol da Ponte, né? A Ponte tá fazendo 1-0. A Ponte está fazendo 1-0 sobre o Ituano. De pênalti, Ribamar. Ribamar de pênalti, tá aí, portanto, importante resultado para a Macaca, vai fazendo 1-0 sobre o Ituano. Resultado da Ferroviária, meu caro Léo Toninho. Ferroviária jogando contra a equipe do Mirassol. Exatamente, Ferroviária e Mirassol seguem empatado em 0-0 primeiro tempo também. A gente acompanhando aqui em tempo real os resultados desta última rodada da primeira fase do Paulista, viu, Cabela? Vem Bernou pro campo de ataque, chega rasgando o Matheus Pereira, dá um bico na bola, joga para fora. Arremesso manual, não saiu não, bola não saiu não, foi ali, rente lateral, voltou para dentro do campo ali, pegou um efeito, vai lá com o goleiro, o Alex Alves, que bota a ordem na casa da equipe do Bernou. E o jogo, Gabi? Bernou segue melhor, né? Com mais posse de bola, o Guarani postado com apenas 2 jogadores buscando essa linha de passe, então com o Giovanni Augusto e com o Lucão do Break. No restante, uma equipe bem compactada. Com o passar do tempo, Cabela, esse nervosismo ele vai ficar cada vez maior, porque o Guarani não vai conseguir nessa classificação. Então, seria interessante o Guarani buscar essa saída e fazer a roubada de bola que nem aconteceu agora. Lucão do Break, rouba a bola, já vem ali pelo meio, fez o toque do lado com o Madison Giovanni Augusto, faz a abertura, lado esquerdo, recebe o Ronald, dominou, botou na linha de fundo, Matheus Pereira, chegou na linha de fundo, cruzamento, rasteiro pra trás, pega o goleiro! Alex Alves cai pra fazer a defesa ali, providencial no meio da grande área, Léo Toninho. Mas foi fraquinho, né? Ali o camisa de número 16 recebeu com uma certa liberdade, já dentro da grande área, poderia ter caprichado um pouquinho mais, ou até mesmo parado, olhado um pouco mais pra dentro da grande área, mas resolveu cruzar, talvez se tivesse alguém na pequena área, poderia dar o último toque e abrir ali o placar na partida. Usar um pouquinho a massa cinzenta, né, o Ronald, porque tem o Lucão do Break com 2 metros de altura no meio da área, ele cruza rasteiro, Gabi. É isso, mas detalhe, né, com 20 minutos as 2 chegadas do Guarani foram pelo lado esquerdo, num chute fraco do Ronald e agora com liberdade o Matheus Pereira. Talvez o caminho está sendo aqui, ó, pelo lado esquerdo explorar mais. 0-0, 20 minutos deste primeiro tempo. Pois não, Léo? 18 do primeiro tempo, Bruno José Daniel, quem abre o placar é o Santo André, com o Thiaguinho. Agora Santo André 1, Inter de Limeira 0, que com esse resultado, se terminasse agora, o Guarani estaria na próxima fase. Guarani, neste momento, classificando a próxima fase para pegar o Corinthians. Olha a bola tocada, Ronald recebe lá do esquerdo. Faz o domínio, fica pedindo uma falta, o árbitro falou que não foi nada, segue o jogo, vem para o campo de ataque. O Berdo, lançamento feito forte, fica com ela o Rafael Martins, que bota a ordem na casa do Bugre, Léo Toninho. Exatamente, acabou ficando ali ele que na jornada, na temporada passada, melhor dizendo, fez 28 jogos, né? O Gabriel Mesquita fez 24, mas se a gente olhar os números do Maurício Kozlinski, ele participou de todos os jogos do Guarani nessa temporada de 2022. Substitui, né? Talvez aí um goleiro de muita referência para a Série B do Campeonato Brasileiro, ele que faz a sua primeira partida, o Rafael Martins, nessa temporada de 22. Aqui no YouTube a galera tá mandando mensagem, interagindo conosco aqui, o Nunfo. Pelo menos é o perfil que mandou aqui a mensagem. Cabela narra muito, quero ouvir o grito de gol. Tô esperando, viu, Nunfo? Tô esperando aqui, viu? O Márcio Ediltiene, hoje eu sou o Guarani e Ituano. Vai, Bugrão! O Jair Nunes, Campina Grande com CBN Bugrão. Um abraço pra toda Campina Grande. Tá falando que vai ser 2-0 aqui pro Guarani, sem susto, mas já teve um já, viu? O Márcio Ediltiene manda aqui, boa tarde, Cabela, equipe, boa transmissão pra vocês. Muito obrigado. O Guerreiro Brasileiro também, boa tarde, amigos da CBN. Boa transmissão pra vocês. Gilberto Targa, Bugre 4-0. O Márcio Edil manda mais aqui. Eu acho que hoje é o último jogo do Daniel Paulista como técnico do Guarani. Olha só, aqui tá dizendo aqui o Márcio Edil. Será, Gabi Castro? Neste momento o Guarani está se classificando, né? Então, no momento não é a última partida do Daniel Paulista, mas caso essa classificação não aconteça, 2 eliminações na mesma semana, o clima ficaria quase insustentável. A torcida, eu acho que não tem mais esse respaldo da torcida, isso é algo importante que a gente precisa pontuar. Mas neste momento o Guarani está se classificando, então o Daniel Paulista segue no cargo do Bugre. Bernou vem para o campo de ataque, rola a bola lá pelo lado esquerdo, por ali trabalha a chegada do campo de ataque, Rodrigo Souza, ele faz de domínio, toque, dá um tapa na bola ali pelo meio, Davon ajeitou, mais atrás a bola com Ravanelli, bola enfiada, Silvinho tocou, sobrou, Rafinha bateu, cruzado, pra fora do gol!
Pegou mal na bola o Rafinha, pra sorte da equipe do Guarani, ela foi pra fora, Léo Toninho. Ali pelo canto direito, veio trabalhando mais uma vez frente à grande área, a equipe ali do Bernô, fez um bom lançamento pra dentro da grande área, sobrando ali pro camisa número 7, até num primeiro momento pensei que ele estava em impedimento, voltando de uma posição ali irregular, ele acabou tirando o corpo, abrindo um bom espaço, bateu cruzar, com um pouquinho mais de capricho, poderia ter colocado essa bola no fundo das redes. O Ellerson Nock, vamos meu Bugre, ele manda aqui o Bugrão na CBN, pois é, vai mandando pra galera aí, o Ellerson avisa toda a galera bugrina aí, o Bugrão tá na CBN, aqui no YouTube da CBN, nós estamos transmitindo, quem sabe o Bugrão hoje, hein, vai se classificar, tá todo mundo torcendo pra isso, neste momento o Bugre tá na próxima fase, hein, neste momento a Inter de Limeira tá perdendo o jogo, o Guarani com esse empate passa a próxima fase, mas não pode depender do empate, né, não pode esperar o empate, Léo Toninho, continua 1-0 pro Santo André. Exatamente, 1-0 aqui para a equipe do Santo André, jogando no Bruno José Daniel diante da equipe da Inter de Limeira. E tem gol importante, hein? Gol importante, foi golaço lá em Americana, gol da Ferroviária. Vidal abre o placar para cima da equipe do Mirassol. Agora Ferroviária 1, Mirassol 0. Olha só, a Ferroviária ganhando o Mirassol, resultado ruim para Ponte Preta que está ganhando de 1-0, mas os resultados não colaboram, né? Santos está ganhando, Ferroviária ganhando, Ponte também ganha, neste momento a Ponte cai, com 11 pontos a Ponte está caindo para a Série 2 do Campeonato Paulista. Rola a bola, o Bernô vem para o campo de ataque, fez a tabela lá pela direita, quem chega ali, Rodrigo Souza mais uma vez vai na tabela, acabou caindo, o árbitro olhou para ele e falou, não foi nada não, levanta e vamos jogar bola. Toca a bola ali, Ronaldo Alves, sai jogando pela meia, vai trabalhando de saída com o Índio, já bota no campo de ataque, vem Giovanni Augusto, encontra o Ronaldo e Alberto pela ponta canhota, recebe no peito, domina, coloca no gramado, encara a marcação, devolveu na ponta canhota, Matheus Pereira chegou por baixo, Cristóvão, para fazer o desvio, botou para fora em arremesso manual, que favorece a equipe do Bugre no campo de ataque, tem pressa, já faz a cobrança, Madison devolve no Ronald, finta de corpo bonita ali para cima do Rafinha, devolve na ponta canhota, Matheus Pereira, linha de fundo, vai para o cruzamento, desvio, escanteio, é para o Bugrão, é pelo lado esquerdo, escanteio, primeiro do jogo para a equipe do Guarani, Léo. E chegou mais uma vez, com muita inteligência, né? O canto esquerdo do Guarani muito acionado, né? O Matheus Pereira fez o cruzamento, até pedir ali um toque de mão do camisa número 3 ali do Joilson, nada marcado pelo árbitro, que eu realmente também não vi, viu, Cabela? Canto esquerdo, escanteio importante, o Guarani em busca aí de abrir aí o placar, até porque em 2022, 5 jogos fora com 4 derrotas, 1 vitória apenas, viu, Cabela? Escanteio para a equipe do Guarani, vai todo mundo lá para dentro da grande área, é bom momento para a equipe do Bugrão, 25 minutos e meio, já manda a cobrança no esquinado, vem bola para a grande área, tá autorizado, vai para a cobrança a equipe do Bugrão, pintou o levantamento lá na segunda trave, sobe o goleiro, lá em cima, no segundo andar o Alex Alves subiu para montar ordem na casa do Bernô, Léo. E foi com inteligência ali no segundo pau, até porque praticamente todos os escanteios do Guarani sempre estão procurando ele, João Vitor, jogador com quase, né, 2 metros de altura, jogador com uma referência, acabou até na partida diante da Ferroviária recebendo um choque do goleirão Saulo, acabou saindo, Derlan acabou entrando naquela oportunidade, mas é uma arma do Guarani pro escanteio, viu, Cabela? Ravanelli faz o cruzamento, rasteirinho, bola sobra com o Silvinho, devolve no Ravanelli, a meia direita, ele já faz Juninho, vem aqui pertinho da lateral, deixa com o Cristóvão toca do lado, vem Silvinho, recebe, domina, o Índio acompanha, Silvinho recua, um pouquinho mais atrás, quem se apresenta ali, o Cristóvão, bota no campo de ataque, Ravanelli mais uma vez, achei que saiu essa bola aí, hein? Achei que se saiu, é arremesso pro Guarani, quem saiu com ela e tudo foi o Ravanelli, não foi, Léo? Ele deu ali arremesso pra equipe do São Bernardo, né? Frente ali o banco do técnico Márcio Zanardi, até com calma, Cabela. Eu acabei colocando ali a informação, 5 jogos do Guarani no Campeonato Paulista, 4 derrotas, 1 vitória. De 15 pontos, o Guarani conquistou apenas 3. Olha o Guarani no ataque. Olha pro Grão, Júlio César vai entrar na área, na cara do gol, preparou, bateu, espalma o goleiro! Alex Alves, defesaça do goleiro Alex Alves. Boa chegada do Guarani com o Júlio César, Léo Toninho. Com muita velocidade ali no canto direito. Foi uma aposta do técnico Daniel Paulista, deixando talvez aí um Iago no banco de reservas. Lançamento no canto direito. Correu com muita velocidade, deixando 2 marcadores para trás. Acabou não tirando tanto do goleirão. Chutou um pouco em cima dele. Claro, foi uma grande defesa, uma bola com muita força. Salvou a equipe do São Bernardo ali, o goleirão Alex Alves. Gabi Castro, jogo aberto é lá e cá, Gabi. Jogo aberto de muita velocidade, né? O São Bernardo teve uma oportunidade aos 23 minutos que teve liberdade. O Silvinho, que antes estava do lado esquerdo, agora sai pelo lado direito também como ponta. Ora, ele é esse jogador que joga centralizado logo atrás ali do Davó, muita mobilidade ao Bernô. Vem Bernô pro campo de ataque pela direita com Ravanelli, invadiu a área, cruzamento, vem rasteirinho por baixo. Ludic, tava lá bem postado, camisa número 2 da equipe do Bugrão para fazer o corte
Belucci, tentava sair jogando, recebeu a falta, estava no lugar certo, no momento exato, meu caro Léo Toninho. Foi justamente isso, no lugar certo. Até um lateral que recebe algumas críticas da torcida, ele ataca muito bem, mas tem uma certa deficiência. Tem gente que pega no pé do Ludwig, não? Direto. Meu Deus direto. do céu. Até porque ele ataca muito bem, acaba no retorno ali não conseguindo fazer boas recomposições. O Guarani sofre muito com isso, né? O Matheus Pereira, que é o Diogo Matheus, melhor dizendo, que é o lateral oficial, até faz boas partidas, golaços contra o São Paulo de forma geral, de pênalti também, mas foi muito bem na jogada. Menino novo, tem que dar tempo pra ele bater bola, viu, Cabelo? Pois é, o famoso torcedor frieira, não larga do pé. Você falou de Matheus Lute, que recebeu uma mensagem aqui de Rafael Pio, não sei porquê. Será que... 28 minutos e meio, 0-0 o placar do jogo. É Bugrão aqui no YouTube da CBN. Vem Bernô pra grande área, foi tocado. O árbitro tá dando pênalti. Tá dando falta, deu fora da área. O Lute que cometeu a falta na chegada da grande área. Pra mim, eu quero ver o lance de novo, mas pra mim, ele tava com um pezinho pelo menos em cima da linha, viu, Léo? Foi um lance rápido, né? Ali no canto esquerdo foi uma disputa de bola. Viu? Deu impedimento, perfeito. Deu impedimento ali no canto esquerdo. Seria mais ou menos um passo, seria pênalti, né? Pelo menos foi a marcação. A gente tá vendo ali o replay, porque foi uma bobeada do Giovanni Augusto. Acabou perdendo na saída de bola, foi um toque à frente ali pro jogador da equipe do São Bernardo. Se não me falha ali a visão, é o camisa 7, o Rafinha. O Davó, perfeito. O Davó ali, então camisa número 9, ele voltou, né, pro jogador do São Bernardo que recebeu a falta. Pra sorte do Guarani, mais uma vez, impedimento marcado. E eu retiro tudo que eu disse, porque também não foi o Ludwig que tocou que cometeria a falta. Foi o próprio Giovanni Augusto. Devolve a mensagem pro Pio, então. É verdade. 29 minutos e meio deste primeiro tempo, 0-0 é o placar do jogo. Você acompanha Bernô e Bugrão. Bernô e Bugrão aqui na CBN, no YouTube da CBN Campinas. Tem uma falta ali pelo meio. O Giovanni Augusto deve ter reclamado de alguma coisa ali. O árbitro mandou ele ter calma, fica quietinho aí, então eu vou dar cartão pra você. Reclamou de falta naquele lance anterior, mas precisa ter atenção. O Giovanni Augusto, que só tinham 2 jogadores atrás dele. Não é lugar de brincar ali, não é lugar de brincar. Tem falta para a equipe do Bugrão ali pela intermediária. Falta cobrada, bola recuada. Começa de novo com o Ronaldo Alves. Tem gol aí? Tem gol na Vila. Kaique amplia. Santos 3, Água Santa 1 de virada, 28 do primeiro tempo. 0-0 é o placar do jogo, 0-0 é o placar do jogo. Toca a bola mais uma vez a equipe do Bugrão, invadiu a área, bola rolada. Ali à frente dela com o Giovanni Augusto, rolou, chegou, Matheus Pereira, bota pro Ronald, devolve pelo meio, bola esticada, chega por baixo o zagueiro. Faz o corte, tira o perigo, o Guarani aperta, vem pra cima, o Índio já toca na bola, faz a abertura com o Matheus Pereira, lado esquerdo, levanta a cabeça, olha pra grande área, prefere o toque, ali pela esquerda com o Ronald, recebeu, devolveu, tabela bonita, chegou a linha de fundo, cruzamento, segunda trave de cabeça, o desvio, pra fora do gol! Subiu lá em cima. O Lucão do Break deu uma testada na bola, ela foi pra fora, só tiro de meta, Léo Toninho. Tentando marcar mais um golzinho aí na temporada, né, no campeonato, um cruzamento muito bom ali pelo canto esquerdo, ele subiu primeiro do que a marcação, praticamente ali na região daquela divisa entre a grande área e a pequena área, faltou um pouquinho de capricho também, claro que vai no embate, vai junto ali com o jogador da marcação, mas quase o Guarani abre o placar. E na volta, o Matheus Pereira foi até na linha de fundo, quando ele voltou, ele passou pelo Ronald e falou assim, ó, é assim que tem que cruzar, viu, Ronald? Ui. Tem a perna esquerda, né? O atacante bugrino. Né? Não é o forte dele, né? Ele é destro, não é o forte dele. Mas você percebe que o Matheus Pereira é a terceira vez nos últimos 5 minutos que ele chega até a linha de fundo, faz o cruzamento, o Guarani já teve escanteio. Então é um lado que se sobressai do Guarani na partida até agora, mas segue equilibrado. E quando o São Bernardo não ataca com o Silvinho ou com o Davó, tem o Ravanelli, camisa 10. Então é um ataque de muita mobilidade que o Guarani precisa tomar cuidado. É para quebrar o gelo, né? Muita gente tensa na última rodada, querendo classificação e não querendo classificação e tudo mais. Até para dar aquela quebrada no gelo, para dar aquela relaxada. Tem gol onde, Léo Toninho? Tem gol. Bruno José Daniel saiu mais um gol lá, 29 do primeiro tempo e Guarani pro ataque. Olha o Guarani pro campo. Você vai deixar para falar daqui a pouco? Segura, torcedor do Guarani. Olha o Ronald lá pela direita, trabalha a bola mais uma vez. Perdeu. Pode falar agora, Léo. Júnior Todinho amplia. Santo André 2, Inter de Limeira 0. É o Carpini ajudando o Guarani, o Gabi. É a boa notícia para a torcida bugrina, que vai dando este empate à classificação à próxima fase. Lógico que beira o perigo esse 0-0. Seria melhor o Guarani conseguir fazer esse gol para ficar mais tranquilo na partida. Tentou nos últimos 5, 6 minutos. Quem sabe, sabendo deste resultado do Santo André, os jogadores do Guarani fiquem mais tranquilos para conseguir abrir esse marcador, mas um jogo aberto até agora.
0-0 é o placar do jogo, 32 minutos e meio deste primeiro tempo. Pois não, Léo Toninho. Só um detalhe, tirando o São Bernardo e Guarani que tá 0-0, todos os jogos começaram às 4 já tem gols, né? Fazendo aí uma revisão de Santo André 2, Inter 0, Ferroviária 1, Mirassol 0, Ponte 1, Ituano 0, Santos 3, Água Santa 1 e São Paulo 1. Abriu logo no comecinho com o Rigoni, São Paulo 1, Botafogo 0. Ravanelli faz o domínio, toca a bola ali pelo meio da avó, foi pra tabela com o Silvinho, chega Matheus Pereira, bota o corpo à frente, fica com a bola dominada, tem marcação do próprio Silvinho pra cima dele, vai girando o corpo, dá um bico nela, despacha a bola pro campo de ataque, lá na frente Lucão do Break, tenta a tabela com o Ronald, deu certo, Ronald vem com ela na recuperação. Chegou Cristóvão por baixo, faz o desvio, bota a bola pra fora. Arremesso manual para a equipe do Guarani. 33 minutos este primeiro tempo, 0-0. 0-0 é o placar do jogo. 33 minutos este primeiro tempo. Vai trabalhando ali mais uma vez a equipe do Guarani com arremesso manual. Lado esquerdo, errou o árbitro, hein, Leotoninho? Errou o último toque ali, né? O último toque foi do Ronald. Perfeito. Na linha, literalmente a linha lateral frente ao banco de reservas do Guarani, foi uma disputa de bola e errou ali a arbitragem. Exato. Hoje, Luiz Flávio de Oliveira. A Neuza Inês Bach está do outro lado, ela não consegue chegar, estava encoberta pelo próprio jogador. E o quarto árbitro normalmente também palpita no jogo, também estava atrás do lance. Não deu para ver ali, então ficou... Devia estar brigando com o treinador, o quarto árbitro. Deve estar brigando com o treinador com o Zanardi, técnico da equipe do Bernô. Arremesso manual cobrado, mas já devolveu ali o Matheus Pereira para a equipe do Bernô. É uma troca de presentes ali pelo meio, vem da avó para fazer o domínio, sai carregando, leva vantagem a equipe do Bernô, domina pelo ciclo central do gramado. O árbitro agora anota a falta e dá cartão para o Ronaldo Alves, que foi buscar. Ronaldo Alves não, foi o João Vitor, é isso? João Vitor, camisa 28, que pegou da avó. Não foi o João Vitor, foi o Ronaldo Alves. Exatamente. O árbitro deu cartão pro cara errado. Foi o Ronaldo Alves que cometeu a falta, Leotoninho. Camisa 22, foi o capitão do time. Foi no começo da jogada, ainda no campo de ataque do Guarani. Rente ali o meio de campo, puxou o jogador. Teve ali depois uma outra falta. O juizão acabou chegando, amarelando, né, pro jogador camisa 22 do Guarani. Lembrando, só o Derlan e o Rodrigo Andrade, os dois jogadores bugrinos que estão aí pendurados. Tecnicamente, se passar para a próxima fase o Guarani com esse resultado sim está passando, tem que ficar esperto com esses dois jogadores que senão não encara o Corinthians. Toca a bola, Berdu. Agora o João Vitor abriu a caixa de ferramenta ali. Já tem amarelinho, hein? Foi de graça, mas já tem amarelo. Ravanelli abriu com o Silvinho. O Silvinho já faz o domínio pela direita. Dá uma pedalada, pintou o cruzamento. Vem rasteiro pelo meio da área. No bate e rebate. Sobra de bola no meio. Vem sobrando a batida. Longe do gol. O Guarani escapou porque o Robinson pegou a bola redondinha ali na saída da área. Ele encheu o pé na bola, ele mandou lá na Praça da Sé. Caiu essa bola aí, viu, Léo Toninho? Olha, a zaga do Guarani bateu cabeça. Tem que ter um pouco mais de atenção. Um cruzamento ali do canto direito. O jogador bugrino, ali o João Vitor, o Ronaldo Alves, um chutou a bola no outro, bateu ainda no rosto do jogador da equipe do São Bernardo. Dentro da grande área ainda teve um atleta do adversário que caiu, pedir ali um pênalti. Talvez teremos uma revisão. Lembrando que hoje o VAR é do Matheus Delgado Candansan, jovem de 23 anos, dentro ali da grande área. Foi derrubado o camisa 10, o Ravanelli. Jogo está sendo ali estudado. Ronaldo Alves com a mão ali no rosto. Jogo parado nesse primeiro tempo, Cabela. Pra mim, Muito na frente, ele fez claramente um movimento de nada. Então, assim, ele não estava encoberto em nenhum momento. Mas o VAR Da margem, né? É o Matheus Delgado hoje que tá no VAR, da margem, porque o jogador do Guarani, ele já tava segurando já o Ravanelli, que é o 10 do Guarani, o 10 do São Bernardo, antes da bola chegar, e depois com a perna ele estica e acerta o jogador do São Bernardo. Eu acho que é um lance de interpretação, mas que dá margem pro VAR chamar o árbitro. Por enquanto, atendimento no gramado, o árbitro não fez nenhum sinal, mas precisa tomar muito cuidado. Da mesma forma que a gente chamou a atenção do Giovanni Augusto quando perdeu aquela bola, lance dentro da área, com a presença do VAR, é para ficar redobrado a atenção. Para você que está no YouTube, vamos mandando recado. O jogo está parado, atendimento do jogador do Guarani, acho que é o João Vitor que está caído lá, tá recebendo atendimento médico. Aqui no YouTube, galera, vai mandando recado, mandando mensagem aqui. Lucão do Break, o Márcio Edil. Lucão do Break gosta de jogo decisivo.
Mais ou menos, viu, Márcio? Terça-feira era decisivo, ele fez uma caca lá. Com certeza fará um gol hoje. Vai, Bugrão! Galera que tá assistindo, pode ir mandando recado, pode interagir com a gente, pode curtir. Dá um joinha lá na nossa transmissão lá. Dá um joinha lá, porque ajuda a gente também na transmissão aqui de Bugrão e Bernô. Olha, o Bugrão sai jogando errado, o Matheus Pereira já perde a bola mais uma vez. Recupera Ravanelli, toca do Cristóvão. Ravanelli novamente recua. Campo defensivo para começar tudo de novo lá com o Joilson. Então tapa na bola, vem ali pelo meio, vem buscar o jogo, vai trabalhando a equipe do Bernô no campo de ataque, lembrando bem, já tá no campo de ataque, ali pela direita, tabela feita, sobra pelo meio, preparou o toque, invadiu a área, o Bernô, pra fora, não! O goleiro Rafael Martins se esticou todo ali, evitou a saída de bola. Só tiro de meta, não chegou a sair a bola. Então é só bola na mão do goleiro Ronaldo Alves. Tá reclamando o que lá, Léo? Tá sentindo de novo ali o calcanhar ali esquerdo, né? Capitão do time, mas a jogada do Guarani, principalmente o setor defensivo do Guarani, tá deixando muito a desejar. Além de perder a bola em localidades do campo que não pode, até o que o Daniel Paulista fica até um pouco mais irritado com relação a isso, a liberdade, camisa 7 dentro da grande área, no corpo, já vinha tirando 2 jogadores ali do Guarani. Isso não é o goleirão, um pouco mais atento, uma fecha ali no final, pra que não deixasse camisa 7, uma fecha, né? Aquela fechadinha, né? Tá. Ali dentro da grande área. Pra sorte do Guarani chegou o goleirão, viu, Cabelo? Muito bem, 38 fechas da vida, viu? Pois é, 38 minutos e 20 deste primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. Despacha a bola para o campo de ataque, a equipe do Bugre. Sobe de cabeça o Cristóvão, mas o árbitro pega uma falta do Giovanni Augusto. O Índio reclama ali com o Luiz Flávio de Oliveira. Eles têm que lembrar também, viu, Gabi, que é Luiz Flávio de Oliveira que tá apitando. Não é um árbitro aí que escuta muito o que o jogador fala, não. É árbitro que bate de frente, bota a mão no bolso, tira cartão. E que no começo de jogo deixou rolar, viu? Os jogadores primeiro eles sempre sentem, né? Caindo no chão, pedindo falta. Com o Luiz Flávio de Oliveira não tem essa não. Você viu que ele nem precisou ir pro VAR, ele estava muito próximo daquele lance. Então é um árbitro seguro que por enquanto vai conseguindo controlar o jogo. 0-0, Bernô e Bugrão, tem falta para o Guarani, 39 minutos este primeiro tempo ali pela meia esquerda, o Índio está na cobrança. Tá o Índio para cobrança, deixa a bola, quem vai chegando é Ronaldo Alves, vai bater na bola, também passa pela bola, vai todo mundo lá para a área, quem vem para a cobrança é Giovanni Augusto, sai lá da meia-lua da grande área, vem para a cobrança, vai se ajeitando ali o camisa número 10 da equipe do Bugrão, vai todo mundo lá para a meia-lua da grande área, é falta que favorece a equipe do Guarani, quem sabe agora, torcedor do Bugre, aumenta o volume do seu smartphone, vem comigo, 0-0, placar do jogo, é falta cobrada, levantamento lá na segunda trave, desvio de cabeça, pega o goleiro! Alex Alves, bem postado para fazer a defesa e botar ordem na casa do Bernô, Léo Toninho. Defesaça, isso porque subiu ali o camisa de número 28, cabeceou firme, exigiu ali, claro, uma boa defesa, um bom posicionamento do goleiro ali do Bernô, chegou muito bem o Guarani. Se é uma deficiência, tomar muitas bolas ali aérea, o Guarani também talvez possa ter futuramente, ou até na partida de hoje, uma arma, né? João Vitor, jogador alto, camisa 28, quase abre o placar. Bugrão no ataque novamente, aberto lá pela direita, por ali com Ludwig não tapa na bola. Vem buscar o jogo ali pelo meio, trabalhando a bola. O Madison recua no círculo central do gramado com Ronaldo Alves. Faz abertura com o Matheus Pereira, lado esquerdo. Já dominou na perna canhota. Bota lado esquerdo, Lucão do Break. Vem buscar o jogo ali. Onde tá Lucão do Break? Toca na bola pro Matheus Pereira. Devolve no Ronald. Evita a saída. Ele evitou a saída, mas ele jogou nos pés do que chegava ali, me parece que era o Joilson, que ele deu uma canelada na bola, devolveu o lateral para a equipe do Bugre ali pela esquerda. Matheus Pereira está na cobrança com as mãos do lateral. Busca alguém para fazer o passe ali na entrada grande área. Quem vem buscar o jogo para ficar com ela é o Giovanni Augusto. Domina, marcação vai para cima dele, rola com o Matheus Pereira, devolve no Índio. O Índio recua com o João Vitor. Faz a abertura lá pela direita, inverter os zagueiros ali. O João Vitor vem para a esquerda, Ronaldo Alves está lá na direita. Rola a bola com o Ludwig, já domina Ludwig, pé. Dá um tapinha na bola do lado, recebe de volta, tabela bonita, fica livre de marcação o Ludwig, preparou o cruzamento, preferiu o passe curtinho com o Júlio César, desvio da zaga, sobrou com o Giovanni Augusto, rolou, preparou, bateu a zaga, cortou, vem com o Ronald, chega a marcação pra cima dele, ele sai da grande área, carrega, dá um tapinha mais atrás, mais uma vez com o Matheus Pereira, pintou cruzamento na área, e já ficou muito claro, hein? Toda a bola na pequena área é do Alex Alves. Isso já está marcado, Léo Toninho. Saiu com muita propriedade, mais uma vez, né? O Guarani que conseguiu circular muito bem a bola, veio ali pelo canto direito um cruzamento do Júlio César, acabou ajeitando ali o break, tentou no primeiro momento o Giovanni Augusto, depois foi ali o Ronald, a bola ficou naquele canto esquerdo, um cruzamento do Matheus Pereira, procurava talvez o break, boa interceptação ali do goleirão da equipe do São Bernardo. Olha o Guarani trocando passe, a bola batida pra fora do gol!
Sai à direita do Alex Alves em linha de fundo. Teve desvio. Escanteio, mas a bola passou tirando tinta. Teve desvio e a bola tirou tinta da trave. Escanteio que favorece a equipe do Bugrão, Léo Toninho. E o Guarani pressionando. Frente ali da grande área, bateu firme ali o Madison, camisa de número 98. A bola teve um desvio porque teria endereço. Cantinho direito do goleirão Alex Alves. Cobra muita marcação ali do São Bernardo. Escanteio, canto esquerdo, Giovanni Augusto pra bola. Torcedor do Bugrão vem comigo. Escanteio que favorece a equipe do Guarani. Lado esquerdo vem bola pra grande área. Tá todo mundo lá dentro. Pintou, levantamento na área. Desvio de cabeça. A bola tá viva lá dentro da pequena área. Pra fora. Outro escanteio, desvio. Tá dando só tiro de meta? Tá dando só tiro de meta. O árbitro... Não, tá dando escanteio, mas o jogador do Guarani que tava lá no meio da área, me parece que era o Madison que tava ali, tava pedindo um pênalti, Léo Toninho. Foi a impressão que eu tive, né, do questionamento ali do jogador bugrino. Um toque já dentro da grande área, praticamente ali na marcação do pênalti pro primeiro pau. Teve um bate-rebate, teve realmente escanteio para a equipe do Guarani e foi confirmado. Não teve revisão de VAR, então o lance segue. Canto esquerdo, Giovanni Augusto pra bola. Já cobrou o levantamento na grande área, segundo pau, desvio de cabeça, ela vem pelo meio, tá viva por ali no bate-rebate, chega a zaga do Berdô para fazer o corte. O Guarani aperta, briga pela bola, Júlio César já dá um tapa nela, devolve lá na grande área, sobe de cabeça, lá da esquerda o Igor Fernandes, a bola subiu, desceu, caiu no gramado, lado esquerdo já faz de domínio, a equipe do Berdô tenta sair jogando com o Robinson, dá um tapa nela, joga pro campo de ataque, passou entre as pernas do Rafinha, vai sobrando lá atrás com a zaga do Guarani, Ronaldo Alves devolve lá no Rafael Martins, dá um bicão na bola, despacha pro campo de ataque, 43 minutos e meio deste primeiro tempo, 0-0, placar do jogo, despacha a bola mais uma vez a equipe do Berdô, direto para fora, arremessa manual, Gabi Castro, o Guarani tá vivo no jogo. Do ponto de vista ofensivo, esse Guarani a gente precisa ver mais. Dos 35 minutos até agora, 42, 43, construiu a jogada, ficou com a posse de bola. Não pode errar como aconteceu agora. Desperdiça a saída de bola errada, da Vó com ela na grande área, Ravanelli, a batida cruzada, pega a zaga por baixo para fazer o corte. Ravanelli recebeu na entrada da área, de frente para o Rafael Martins. Quem se recuperou bem ali foi o Ronaldo Alves para fazer o corte. Arremesso manual cobrado mais uma vez. O Berdô se mantém no ataque. Silvinho rola a bola com o Robinson. Robinson devolve na direita. Mais uma vez com o Ravanelli. Pisa na bola, ameaça, faz o toque na linha de fundo. Cruzamento veio rasteirinho por baixo. Ronaldo Alves estava lá para fazer o corte. Olha o Lucão do break no campo defensivo para fazer o domínio. Briga pela bola. Ele protege bem, chega por baixo. O Lucão protege bem. Mas o tal do Joilson aí também, ele chega rasgando bem por baixo, viu, Toninho? O camisa número 13, ele não quer saber de brincadeira não, bola para fora mesmo, mas igual você comentou, o Lucão ele tem muito disso, de uma característica, proteger, fazer como se fosse aquele trabalho de pivô, e ele se movimenta muito bem, talvez é uma estratégia que o Guarani poderia usar um pouco mais, mas realmente, chega como pode ali o camisa 3 do Joilson, bola pela linha lateral já batido. Lá em Santo André, quanto tá o jogo, Toninho? Segue 2-0 para a equipe de Santo André, bater na Inter de Limeira. E no Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Ituano. Ituano acaba de empatar o jogo com Caio, volante, cobrança de falta, Moisés agora Ponte 1, Ituano 1, com esse resultado, Macaca na Série 2. Toca a bola, a equipe do São Bernardo na saída de bola ali pelo meio, vem com o Rodrigo Souza, despacha pela direita Silvinho, já dominou, tocou no Ravanelli, fez pra tabela mal feita, corre Silvinho, conserta, devolve na direita, Cristóvão, Ravanelli, deu um tapa, Silvinho com ela, carrega pela meia, protege a marcação, ele girou pra cima do Lucão do break, foi pra tabela na devolução, Matheus Pereira tava lá pra fazer o corte, tá jogando ali, e rapaz, se enroscaram lá, mas o Guarani vem pro ataque, vem com o Ronald e botou na frente, Giovanni Augusto com ela, carrega na linha de fundo, breca, marcação encosta, ele puxa atrás, pintou levantamento, cruzamento na área, a zaga faz o desvio, tira o perigo dali, sai trabalhando com Cristóvão mais uma vez a equipe do São Bernardo. 0-0, vamos a 47, hein? Neste primeiro tempo nós vamos a 47, tá 0-0 o placar do jogo, resultado que bota o Guarani na próxima fase do Campeonato Paulista. E essa próxima fase, quartas de final, é contra o Corinthians e vai jogar na Neoquímica Arena. Vai jogar na Neoquímica Arena contra o Corinthians. O Guarani tá passando a próxima fase. A Inter tá perdendo pro Santo André e o Guarani vai se classificando com empate. Matheus Pereira ajeita na perna canhota, despacha pro campo de ataque pra ninguém. Se o Léo Toninho tivesse atrás do gol ali, eu ia falar, é pro Léo Toninho. Mas ele não tá atrás do gol, que tá aqui do meu lado, né, Léo? Ui, tô assim, do seu lado, mas realmente, né? Jogador profissional tem esse tipo de passe. Doido, né, Cabelo?
Não pode derrapar desse jeito, né? Que o Gabi falou agora há pouco, né? O Gabi acabou de falar, saída de bola da equipe do Guarani com muitos erros, né, Gabi? Muitos erros de passe, o Guarani ainda demonstra um nervosismo, apesar que melhorou na partida, então eu elogiava o setor ofensivo dos últimos 6, 7 minutos, gostaria de ver mais intensidade do Guarani na partida, viu? A última rodada é decisiva, o placar tá dando certo para o Guarani, o Santo André tá vencendo, mas uma escapada do São Bernardo, um gol aí, torna o jogo perigoso e uma eliminação. Então gostaria de ver o Guarani com um poder ofensivo maior e para a segunda etapa promete. Apita o árbitro, final de primeiro tempo no 1º de maio, 0-0 para Guarani e São Bernardo. A galera tá deixando o campo ali, né, Léo Toninho? Exatamente, jogadores já deixando o gramado sem muita pressa, né? Os jogadores do Guarani, tem também ali os jogadores do São Bernardo, 0-0 com esse resultado, lembrando. Como o Santo André vence a Inter de Limeira por 2-0, o Guarani se garante na próxima fase, que é diante do Corinthians na próxima quinta-feira, hein? Então o jogo vai ser na quinta-feira, Neoquímica Arena, jogo único, às 7 horas da noite, claro, com transmissão da Rádio CBN. Momento importante, quase um divisor de águas para um Guarani que até 2, 3 rodadas atrás brigava pelo rebaixamento, hoje pela classificação e pode ter um resultado bacana. Lembrando, quem passar para a próxima fase, meu caro Cabelo, consegue uma graninha a mais. Consegue 280 mil de premiação, mais 50% da renda que tiver na Neoquímica Arena, por volta de 1,5 milhão. É verdade, o jogo da Ponte Preta, que foi um jogo da série de classificação, já tivemos 40 mil pessoas lá. Um jogo que vale vaga à próxima fase, um jogo de mata, que é só mata, podemos ter acima de 40 mil, 42, 43 mil pessoas lá na Neoquímica Arena. Aí se metade da renda é do Guarani, é uma boa renda, um bom número aí pro Guarani, pelo menos para suprir a perda da Copa do Brasil, Gabi. É dinheiro no bolso, né? Mas para isso precisa melhorar nos últimos 45 minutos. Tá levando, por enquanto, graças à vitória do Santo André, mas a produção do Guarani precisa ser melhor, né? A gente sempre fala daquela montanha-russa do Guarani que faz uma boa partida e depois ou é eliminado ou joga mal no mesmo Campeonato Paulista. Hoje a gente viu um Guarani até certo ponto seguro, mas por enquanto ainda o 0-0 em São Bernardo do Campo. Muito bem, o Márcio Edil mandou aqui, esse Giovanni Augusto é um tremendo enganador, joga bem o jogo e nos outros 4 ou 5 não joga nada. Pois é, aí ele diz assim, gol do Ituano. Bruno Henrique, boa tarde, CBN Campinas. Boa tarde, Bruno Henrique. A Neuza Sabela, é quase Cabela, é Neuza Sabela. Vamos, Bugrão! O Bruno Henrique tá falando que vai ser 3-1 pro Guarani. O Ellerson Nock tá dizendo que o Bugrão vai ganhar por 2-0. Você que está pelo YouTube aí, ó, vai compartilhando a nossa transmissão aí na sua rede, vai compartilhando aí no seu grupo de WhatsApp, vai mandando pra galera aí. A CBN tá transmitindo São Bernardo e Guarani por enquanto 0-0 e a classificação até aqui tá garantida. Até aqui garantida, porque a Inter de Limeira tá perdendo para a equipe do Santo André. A Inter de Limeira tá perdendo por 2-0 lá pro Santo André. A Inter não tá jogando com o Ronaldo, o artilheiro do Campeonato Paulista, sentiu um desconforto muscular no aquecimento, não foi pro jogo. A Inter tá apanhando por 2-0 do Ramalhão e esse resultado do Ramalhão vencendo a Inter e o Guarani empatando com o Berdô, o Guarani está na próxima fase e joga, como disse o Léo Tonin, quinta-feira, 7 horas da noite, contra o Corinthians nas quartas de final. Vamos pro intervalo, a gente volta daqui a pouquinho aqui na CBN Campinas. Aqui tem jogo. Sportcare 50+. Aposente as suas dores no corpo. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, Ituano. A seleção da Ferrari Máquinas entra em campo. Olha só a escalação desse timaço. Abraçadeiras, lonas, fitas antiderrapantes, bombas d'água, bombas submersíveis, rosqueadeiras, moto esmeril, além de compressores, pressurizadores, máquinas e ferramentas manuais. Uma reunião com os melhores equipamentos para você marcar um golaço em seu projeto. Faça bem feito, faça com Ferrari. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais.
só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Você está procurando um ERP para sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs do mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 193794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Toda segunda, no CBN Esportes Campinas, segunda edição, um campeão olímpico. André Heller analisa e traz as principais informações do vôlei. O medalhista estará no Toque de Ouro, com as novidades do esporte. Toque de Ouro, com André Heller. Você só tem no CBN Esportes Campinas. Você com mais de 50 anos que sofre com dores nas costas, dores no nervo ciático ou artrose, venha conhecer a Ontos Sport Care 50+, um programa desenvolvido para você envelhecer com saúde e sem dores. Ontos Sport Care 50+. Aposente as suas dores. Ligue 19-3201-4740, 3201-4740. Fisioterapeuta responsável Mariana Esquarize, Crefito 274851-F. Central da Bola. Ponte Preta, Ituano, São Bernardo, Guarani. Marco Guarizo. 4h55, última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, definindo o destino dos times de Campinas na competição. Muito bem, de Por volta enquanto, a Ponte Preta aqui no YouTube da CBN Campinas. A bola tá rolando para São Bernardo e Guarani. Com o Ituano. Intervalo de jogo do 1º de maio, 0-0, placar do primeiro tempo, resultado que bota o Guarani na próxima fase. A Neuza Sabella, ela mandou um recado aqui no YouTube, falou meu nome errado aí. É Neuza Sabella e não Sabela. É que não tem acento no nick aqui, não é viu? Mais sua parente. Neuza, não é mais parente, não é mais parecido com o meu. O meu não é Cabela, é Cabela. Brincadeirinha pra você, Neuza. Obrigado pela conexão aí, viu? É Bugrina, tá dizendo aqui, vamos Bugrão. É, o Guarani tá empatando, tá classificando, tá indo pra próxima fase. O Guarani com esse resultado, o de 0-0 e o 2-0 do Santo André pra cima da Inter de Limeira, tá fazendo com que o Guarani esteja na próxima fase, vai enfrentar o Timão na quinta-feira, lá na Neoquímica Arena em Itaquera. Vamos para o craque do jogo. Meu caro Gabi Castro, pra você quem foi o craque do jogo neste primeiro tempo? Olha, é uma boa tarefa, viu? Um jogo movimentado. Acho que o Guarani, nos primeiros 15 minutos, demonstrou muito nervosismo. E aí o setor defensivo deixou a desejar. No ataque teve algumas oportunidades. Teve bastante. Chegou ao ataque e correspondeu na defesa. Então, neste primeiro tempo, pela movimentação, eu vou ficar com o Matheus Pereira, o lateral esquerdo. As principais oportunidades do Guarani pelo lado esquerdo. Tá, e portanto, Matheus Pereira, o craque desse primeiro tempo entre Guarani e São Bernardo. Para você que está acompanhando pelo YouTube, vocês que estão conectados aí, ó, tá mandando um recado aqui para você. Quem que você acha que foi o craque desse primeiro tempo entre Guarani e São Bernardo, hein? Entre o Bugrão e o Berdô. Para você, manda aqui pra gente aqui. Qual é a sua opinião do craque do jogo? Manda para nós aqui. Quero saber a sua opinião também. Você, torcedor do Guarani, que está nos acompanhando pelo YouTube. O meu caro Léo Tonin, o banco de reservas e aqui está à disposição do Daniel Paulista, o técnico do Bugrão. Opa, claro, banco de reservas então. Então temos aí o Gabriel Mesquita, Hernando, Derlan, Eliel, Eduardo Persson, Rodrigo Andrade, Silas, Vitinho, Nicolas Careca, Lucas Venuto, Matheus Souza e Iago. Só um adendo, Cabelo. Eu fiz uma enquetezinha antes de começar o jogo. Adende. Eu vou fazer um adendo rapidamente. Só para saber um pouquinho da expectativa dos torcedores do Guarani. Primeiro, com relação à classificação à próxima fase, 72% falaram que acreditam na classificação.
O Pio acredita também. E também 70% acreditam que, caso o Guarani não passe pelo Corinthians e encare, né, o torneio do interior, seria muito importante o Guarani vencer o campeonato, principalmente pela parte financeira. Então, uma média dos torcedores acreditando na classificação do Guarani. Essa enquete foi no seu Instagram? Foi no meu Instagram. Já você joguei tem quantos seguidores no Instagram? 2? Eu tenho meu pai, deixa eu ver aqui. Meu pai tá sempre, acho que a mãe do Igor Galvani também tá aqui comigo também. Muito bem, então, tá aí, portanto, então, brincadeiras à parte, ele tem bastante, ele tem quase 5 milhões de seguidores lá no Instagram, o Léo Tonin. Quando eu acordo, se resume a meu pai, deixa eu ver. Gabi Castro, esse é o banco de reserva à disposição do Daniel Paulista, já aproveita e emenda o seu comentário do jogo, meu caro Gabi Castro. E Daniel Paulista deve estar preocupado com o seu setor defensivo por erros de passe, né? Então o Guarani ele sofreu alguns lances perigosos que o São Bernardo teve. Primeiro, a liberdade do Silvinho, que começou a partida pelo lado esquerdo, até tinha chamado a atenção que o Matheus Ludic, que o João Vitor precisavam encurtar este espaço, tanto é que o Silvinho do lado esquerdo, depois que isso aconteceu, caiu pelo lado direito, ele tem muita mobilidade, ele joga também centralizado, um pouquinho atrás do Davó. Essa é uma característica do ataque deste São Bernardo, né? O Ravanelli, camisa 10, ele consegue construir o jogo. O Rafinha, jogando aqui pelo lado direito, tem mobilidade. O Silvinho também. O Davó, velho conhecido da torcida bugrino, a gente sabe também que é um jogador rápido e que tem essa característica do drible, do pouco espaço. Ele consegue sair da marcação. Então, atenção para esse sistema defensivo do Guarani, porque o Silvinho teve a oportunidade, o Rafinha chegou a invadir a área também, o Ravanelli teve uma finalização e um possível pênalti que o árbitro não deu e ficou pela interpretação do VAR e sem problemas nenhum não ter dado este pênalti. E aos poucos o Guarani ele foi entendendo a partida, então aquele nervosismo foi ficando um pouco para trás, o Guarani começou a sair para o jogo, principalmente pelo lado esquerdo, por isso que eu dei para o Matheus Pereira, porque as principais oportunidades vieram ou de uma finalização dele, que depois surgiu o escanteio, ou de cruzamento, com o Lucão do Break, chegou a conseguir ganhar do marcador, mas jogou essa oportunidade para fora. Então, por ser uma partida decisiva, por já saber que o Santo André está vencendo por 2-0 e o Guarani precisa dele, eu arriscaria um pouco mais. Eu acho que esse gol, se o Guarani fizer, ele mexe com o psicológico, com o astral da rapaziada que já está vindo de uma eliminação. Esse 0-0 classifica o Guarani? Classifica. Só que você vai ficar numa tensão, é um jogo muito perigoso, levar esse 0-0 até 40, 45 do segundo tempo. Então o Guarani, ele tem condição, ele já mostrou isso na partida, quando o Giovanni Augusto pega essa bola, quando o Ronald está aqui do lado esquerdo, que já teve uma finalização, pelo alto o Lucão do Break. Então, se esse cruzamento chegar até o Lucão do Break, ele batendo ali com os zagueiros, o Guarani tem oportunidade. Saiu na frente no marcador, aí você está comandando o jogo. Aí sim, você pode sair no contra-ataque. Aí você tem no banco de reservas jogador como o Lucas Venuto, o Matheus Souza, para puxar esse contra-ataque, para explorar essa velocidade. Esse 0-0 é perigoso, mas o Guarani vai conseguindo essa classificação num jogo aberto que a gente viu no primeiro tempo. Então, isso é algo que acho que o Daniel Paulista vai corrigir. Não dá tanta liberdade para o São Bernardo armar, para ter oportunidade, seja com o Silvinho, seja com o Davó, porque é uma equipe que já mostrou que é perigosa, até porque já está classificado no estadual. Muito bem, são 17 horas e 2 minutinhos, daqui a pouquinho a bola rola para o segundo tempo, de 0 para o Guarani, 0 também para o Bernou. Informação aqui, passada pelo jornalista Alex Miller, que o técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, está renovando o contrato por mais 3 anos com a equipe alviverde, lá do Allianz Parque, do antigo Palestra Itália. O Palmeiras, portanto, Abel Ferreira, renovando o contrato por mais 3 anos pela frente aí de Abel Ferreira no Palmeiras. Na atualidade, melhor treinador do Brasil, atuando no Brasil, pelo menos, não, Gabi? Sem sombra de dúvidas, né? Campeão de Libertadores, com vários títulos, e o que está demonstrando, né? Como ele chega em quase todos os campeonatos. E fazendo os jogadores renderem no seu máximo. Então, o que a gente está vendo de Rafael Veiga e de Zé Rafael é impressionante, né? Mesmo a torcida cobrando esse centroavante, Palmeiras chega e consegue vencer clássico, e o lado mental e o que ele fala, os jogadores absorvem. Hoje eu estava vendo um vídeo sobre isso, né? Toda a palestra que o
que o Abel Ferreira faz, depois quando tem aquela roda, o jogador, quando ele vai falar, ele reproduz aquilo que foi falado pelo treinador. Então você vê que eles estão adaptando, que eles gostam do estilo do Abel Ferreira e, sem sombra de dúvidas, um grande treinador do futebol brasileiro. E se o Palmeiras conseguiu essa renovação de 3 anos, tem um caminho promissor aí pela frente. O Machedil tá mandando aqui, alguém sabe se o Castan já acertou com o Guarani? Seria um ótimo reforço para o Campeonato Brasileiro da Série B. Sabe se tá certo já, Léo Toninho? Praticamente, viu? Praticamente. Jogador de 35 anos realmente abriu negociação, estão fazendo aquela análise dos trâmites, né? Parte financeira e tudo mais. Jogador que não joga desde o final da Copa da Série B do ano passado. Não disputou nenhum estadual vestindo, né, a camisa do Vasco. 145 jogos e 2 gols, viu? Muito bem, vai mexer aí o Guarani, o Toninho fala daqui a pouquinho. Gabi, nós vimos aí esse primeiro tempo com muitos erros de passe, principalmente no setor defensivo. E justamente o Leandro Castan está chegando para o setor defensivo do Guarani. É uma boa essa chegada do Castan? E é uma liderança, né? O Leandro Castan, um jogador experiente, deve ajudar. Essa bola aérea que a torcida tanto reclama e esse setor defensivo do Guarani, então vem para ajudar sim. Muito bem, troca ali na equipe do Guarani. Daqui a pouquinho o Léo Toninho confirma, o Rodrigo Andrade vem aí para o segundo tempo no Bugrão, bola está no centro do gramado, vai começar o segundo tempo de Guarani e São Bernardo, tudo pronto, bola no centro do gramado por conta do senhor Luiz Flávio de Oliveira. Na verdade, ele tem que esperar ali todos os times retornarem, como é a última rodada do Campeonato Paulista, aguardar aí que todos estejam prontos para que todos comecem ao mesmo tempo. Léo Toninho. Exatamente, tô com isso eu confirmo, hein? Substituições aí tanto de São Bernardo quanto de Guarani, saiu 17, o Romilson saiu 17, Romilson, e entrou 8 Vitinho, e pelos lados do Guarani saiu 98 Madison e entrou 32 Rodrigo Andrade, que voltou, né, de suspensão, ele que foi expulso diante do Palmeiras, ficou fora diante da Ferroviária e agora joga na partida de hoje no término dessa primeira fase. Muito bem, Rodrigo Andrade, que é o jogador que falou na entrevista coletiva, pegou, não tem jeito, não tem como não falar, ele falou que não toma cartão. É um jogador que não toma cartão. É isso, Gabi? Não é isso, né? O Rodrigo Andrade precisa tomar cuidado. Mas na rodada passada, na última rodada, ele não tomou cartão. Porque estava cumprindo a suspensão, né? Por isso. Mas essa entrada do Rodrigo Andrade é para melhorar essa transição, né? O Madison, nessa saída de bola dele, estava complicado. Então o Rodrigo Andrade tem essa característica, tem essa força física de defensivamente conseguir diminuir esse espaço, porque o São Bernardo com muita mobilidade, já chamei a atenção aqui do Silvinho, do Rafinha, do Ravanelli, então o Rodrigo Andrade, só que ele precisa de ajuda, né? Sozinho ele não vai conseguir, então precisa ter a marcação do Índio por ali, o Giovanni Augusto, tem que ser uma equipe mais compactada para o Rodrigo Andrade conseguir fazer o que se espera dele, essa transição, e o Guarani ter essa posse de bola também no campo de ataque, não só ficar se defendendo neste segundo tempo. Muito bem, 17 horas e 6 minutinhos, estamos aguardando o árbitro, né? Ele mandou até a galera bater bola ali, bate bola aí que tem um tempinho ainda. A galera tá esperando ali para voltar para o segundo tempo de, por enquanto, 0-0, São Bernardo e Guarani. Chega a informação agora, né, Léo Toninho, que nem Ponte nem Ituano voltaram no programado do segundo tempo, é isso? Exatamente. Parece que estão voltando agora há pouco, mas realmente tá aquele negócio muito devagar, né? Muito devagar. Moisés Lucarelli, eu acho, hein? Vamos até o Moisés Lucarelli, vamos ouvir lá. Lá tem Roger Williams, tem o Carlão de Freitas e tem também Adriano Almeida por lá. Mas o árbitro Luiz Flávio de Oliveira está segurando para a segunda etapa começar com praticamente todos os jogos juntos. Na Vila Belmiro, por exemplo, que aliás está chovendo forte agora no estádio do Santos. Também os times em campo batendo bola, mas nada de começar o segundo tempo. Então a federação tentando aí numa comunicação interna sincronizar todos os jogos da rodada. Enquanto isso não acontece, a Ponte agora só vem subindo o gramado no estádio Moisés Lucarelli. Nós vamos ter uma alteração no Ituano. Já a Adriana vai confirmar. 17 vem aí na equipe de Mazola Júnior. Tá aí, portanto, Roger Williams, também falando, batendo papo aí com o Marco Guarizo, dando todos os detalhes e informações do que está acontecendo em toda a rodada, porque é o seguinte, todos os jogos começam ao mesmo tempo, através de comunicação entre as arbitragens, todos os jogos começam ao mesmo tempo, às 4 horas da tarde. No intervalo do jogo, idem. Todos os jogos devem começar o segundo tempo juntos, para que não tenha aquela história de um jogo acabou mais tarde, para poder beneficiar o resultado do outro e coisa e tal e coisa. Só que às vezes funciona, né, Gabi?
Às vezes não. Às vezes não, exatamente. Então você vê, né? O Guarani já retornou, o São Bernardo também, tudo pronto para começar. E em determinada partida a gente não tem nenhuma das duas equipes em campo. Enquanto isso, bate bola, né? Para não esfriar o atleta, porque a gente sabe que um descuido no início do segundo tempo, então manter ali a concentração, manter o psicológico, a gente vê o jogador conversando, a gente vê o atleta orientando para tudo aquilo que aconteceu no intervalo, neste retorno do segundo tempo, permanecer e não deixar o pensamento ir para Santo André e para outros lugares. O pensamento tem que ser em São Bernardo do Campo. Exatamente. Um abraço aqui lá para Daniela Pedroso. Ô, Dani! Tá dizendo que vai ser Bugrão 2-0, hein? Bugrão 2-0. A Dani Pedroso tá mandando aqui no YouTube. Você que está conectado pelo YouTube, não mandou seu recado ainda? Manda seu recado aí. Manda sua mensagem aí. Pode participar com a gente. Pode dar aquele recado bem bacana, interagindo conosco através aqui do YouTube. Participe conosco. Bora tá no centro do gramado agora. Parece que vai, né? Né, Leotoninho? Parece que agora vai, né? A gente tá na expectativa. Se você quiser, eu posso ir confirmando daqui a pouquinho os placares, hein? Opa, vamos lá então. Dá um giro aí, Vamos lá, os jogos ainda parados, né, pra essa volta pro segundo tempo. Segue Ituano, Santo André, melhor dizendo, 2, Inter de Limeira 0, Ferroviária 1, Mirassol 0, Ponte 1, Ituano também 1, Santos 3, Água Santa 1, 0-0 São Bernardo e Guarani, São Paulo 1, Botafogo 0. E no grupo do Mirassol, o Ituano vai empatando e o Botafogo tá perdendo pro São Paulo, né? Exatamente. E a classificação como é que tá? Maravilha. Grupo A, então, tem Corinthians e Guarani. Grupo B, São Paulo e São Bernardo. Grupo C, Palmeiras e Ituano. E o grupo D, Red Bull Brasil e Santo André. O terceiro do grupo do Ituano, o Botafogo tá atrás do Ituano e o Mirassol é o quarto colocado. Qual a diferença de pontos? 18, né? Então o Ituano tem 19, Botafogo tem 18, o Mirassol tem 17 pontos. Então se o Mirassol virar o jogo pra cima da Ferrinha, classifica o Mirassol, por enquanto. Exatamente. Muito bem, tá aí, portanto, todos os números para você ficar sabendo e acompanhando aqui no YouTube da CBN Campinas. Bora tá no centro do gramado, agora quem faz o aquecimento ali é o Luiz Flávio de Oliveira. Tá fazendo o aquecimento. O São Bernardo mexeu também, eu vi que entrou o Vitinho, tem aí quem que saiu? Robson. O Rô saiu. Você vê que o Robson tem uma característica mais defensiva, ele já jogou também como lateral direito, como volante, e o Vitinho é um meio-campista mais ofensivo, que já jogou pelo Santo André, pelo Paraná, um jogador que já rodou Botafogo de Ribeirão Preto, jogador perigoso. Então o Márcio Zanardi, tendo uma postura um pouco mais ofensiva neste segundo tempo, é algo também para o Daniel Paulista analisar. O Vitinho no jogo contra a equipe da Ponte Preta fez uma fumaça danada, hein? E faz. Então você vê, tem o Vitinho que tem essa mobilidade, tem o Ravanelli que chamou responsabilidade no primeiro tempo, o Silvinho tem mobilidade, o Davó também, então vai ter que ter muita responsabilidade. Rodrigo Andrade, Índio, Giovanni Augusto, os homens do meio campo do Guarani, porque é uma equipe ofensiva. Apita o árbitro! Bola tá rolando, segundo tempo pro Bernô e para o Bugrão aqui no YouTube da CBN Campinas, porque aqui tem jogo. Segundo tempo, 0-0, o Guarani está se classificando. Torcedor do Guarani, vai compartilhando, vai mandando pra galera aí, vai mandando pra todo mundo. Tá dando o Bugrão na próxima fase com esse empate. Vai mandando recado aí, vai participando com a gente. O Márcio mandou mais aqui, ó. Vocês acham difícil a Ponte voltar pra Série A1, caso ela seja mesmo rebaixada? O ruim disso é que teremos menos derby. Perde a tradição do derby, né? Mas tem que montar time forte na 2 para voltar o mais rápido possível. Mas não é fácil não, né, Gabi? Não, sem sombra de dúvidas. Hoje o Campeonato Paulista da Série 2 com equipes tradicionais do futebol brasileiro. Então é difícil retornar assim. Tem gol do Moisés Lucarelli! Ribamar de novo! Ele
Tá aí, portanto, o gol da Ponte Preta. Ribamar marca mais um, é o segundo dele, o segundo da Ponte, bota a Ponte Preta na frente novamente da equipe do Ituano. Olha o Guarani, vem pro ataque lá pela esquerda, o Bugrão trabalhando lá pela esquerda com o Ronald, botou na frente, Lucão do break, a batida cruzada, espalma o goleiro! Alex Alves, defesaça do goleiro do Bernou, o Guarani aperta, vem pra cima, chega a zaga do Bernou pra sair jogando com o Silvinho, dá um tapa na bola, vem Ravanelli ali pelo meio, tenta fazer a tabela, a bola recuada, começa de novo a equipe do Bernou. Que defesaça do Alex Alves, hein, Léo? Boa participação, né, do jogador ali do Guarani dentro da grande área pelo canto esquerdo, bateu firme ali o Lucão do break, grande defesa, no lugar certo, na hora certa. A bola já até vinha voltando pro jogador do Guarani, mas ele acabou não conseguindo ter tanta velocidade assim, a zaga acabou afastando o perigo, quase abre o placar. Mário Cerqueira tá lá em Lisboa, em Portugal, acompanhando a CBN Campinas, tá dizendo que o Bugrão vai ganhar por 1-0. Obrigado, Mário, obrigado pela participação. O Cristiano Salvione, boa tarde, Cabelo, e a todos da CBN, ótima tarde pra você também. Galera vai participando, vai interagindo conosco, vai mandando aquele recado bem bacana pelo YouTube da CBN Campinas. 2 minutos e meio de bola rolando. Tem gol onde? Tem gol em Araraquara, o segundo da Ferroviária, Bruno Mezenga no comecinho do jogo, como foi diante a Ponte, né? Ponte Ituano, logo que a bola rolou, a Ponte já fez o seu segundo gol e a Ferroviária também. Agora 2-0 Ferrinha pra cima do Mirassol. Resultado ruim para Ponte Preta, que mesmo ganhando, vai sendo rebaixada a Série 2 do Campeonato Paulista. Bota a bola a equipe do Bernou no campo de ataque. O Igor tocou pelo meio, Ravanelli fez o passe pro Davó, devolveu pela esquerda mais uma vez. Igor Fernandes, levantamento lá no segundo pau, sobe a zaga do Bugre para fazer o quarto lá pelo meio, sobe também Rodrigo Andrade. Ele acabou trombando ali com o zagueiro do Guarani. A bola sobrou lá pela direita na chegada do Cristóvão, encheu o pé na bola, mandou para fora do campo, Leotoninho. Exatamente, encheu o pé ali, tentou, né, surpreender o goleirão ali da equipe do Guarani, que consegue agora alguns segundos importantes, dá aquela respirada, bola no chão, a zaga da equipe do Guarani já se distancia da grande área, segue empatado o segundo tempo, viu, Cabela? 0-0 é o placar do jogo, 3 minutos e meio deste segundo tempo. Você está acompanhando pelo YouTube da CBN Campinas. Você pode mandar o seu recado, pode interagir com a gente, principalmente vai curtindo a nossa transmissão, vai dando um joinha lá, vai dando um joinha lá na nossa transmissão e claro, você vai mandando o seu recado, a sua mensagem também aqui dentro do nosso chat no YouTube. Olha o Bernou, vem pro ataque da Avó com ela, dominou, brecou, olhou, carregou, buscou espaço, tocou mais atrás, Silvinho ajeitou na perna direita, prefere o toque lá, do outro lado Cristóvão se apresenta no bico da grande área, pintou o cruzamento, inversão de jogada, Ravanelli recebeu na coxa, ajeitou, preparou, bateu o rasteiro, pega o goleiro! Cai Rafael Martins para fazer a defesa e bota a ordem na casa do Bugrão, Léo Toninho. Recebeu ali no canto esquerdo, já dentro da grande área, acabou no corpo, cortando para dentro, bateu até um tanto mascada, a bola passou embaixo ali das pernas do João Vitor, zagueirão bugrino, camisa de número 28, mas bem posicionado o Rafael Martins e ficou com ela. Vai pintar o cartão ali, ó, pintou o cartãozinho ali, cartão, acho que é pro Cristóvão. Camisa 3, hein? Tá lá o... Armário planejado esse também. 8 portas. Acho que foi o camisa 2 aí que tomou, não foi não? Só dá uma conferida aí, acho que foi o 2 que tomou o cartãozinho amarelo. É o Cristóvão, é ele, não é? Muito bem. Ali, só para confirmar. No Guarani já saiu um cartão também, né? Foi pro João Vitor, né? Na verdade, Ronaldo Alves, camisa 22. Ronaldo Alves. Muito bem, aquela hora lá, ele mostrou pro João Vitor, mas errou. Acho que ele só chamou o João Vitor, que ficou no meio da tela ali pra falar com o árbitro. Avisa o Ronaldo Alves que o cartão é pra ele. Foi mais ou menos assim. Não foi eu, professor. Não foi eu, foi ele. Tá bom, então. Olha o Bernou. Vem pro ataque, lançamento feito. Chega a zaga do Bugre pra fazer o quarto e sai trabalhando lá pela esquerda. Sai carregando a bola. Ronald com ela, toca do lado. Giovanni Augusto vem buscar o jogo. Chega por ali o Vitinho, próximo a ele. Ele carrega, Giovanni Augusto vem carregando a bola, vem buscando espaço. Tocou pela direita. Júlio César recebeu o Ludwig, passou, recebeu lá na linha de fundo. Vai pintar o cruzamento, rasteirinho pra trás. Não tem ninguém. Tem ninguém do Guarani por ali, a bola passou no meio de todo mundo. Não tinha ninguém do Bugre para empurrar para dentro do gol, Léo Toninho. Talvez a ideia fosse boa, né? Ele que recebeu a bola no canto direito ali depois de um tapa do Júlio César, o Matheus Ludwig, que ele acabou não olhando para dentro da grande área, ele fez um cruzamento rasteira. Talvez se ele cruzasse alto no primeiro pau, o Lucão do break já chegava cabeceando. Ele esperava talvez que o Lucão fosse daquele break, literalmente, para que daí ele só colocasse a bola pela linha ali para dentro do gol, hein, Cabelo? Jesus, 5 minutos e 50. Ronaldo Alves chegou rasgando aí no lance. Ele foi com tanta vontade para dar um bico na bola, que ele pegou tão mal na bola,
Quase que ele joga contra o Patrimônio. Meu Deus. 6 passados deste segundo tempo, 0-0, placar do jogo. O Bugrão está se classificando, vai jogar com o Timão. Na próxima quinta-feira, 7 da noite, tem transmissão na CBN Campinas. Bugrão na próxima fase. Aí dando o Bugrão até aqui, hein? A Inter de Limeira tá perdendo. Guarani com empate vai passando a próxima fase. Toca a bola mais uma vez, equipe do Bugre. Bola recuada lá com o Ludic. Não brinca aí não, Ludic. Tem marcação pra cima dele, de você aí. Quem tá chegando é o Ravanelli. Chutou mais grama do que qualquer outra coisa ali. A bola foi pra fora de graça pra equipe do Berdô. Vitinho na cobrança, toca no Ravanelli, devolve no Vitinho. Já faz de domínio, bota a bola pela meia. Era chegada do Igor Fernandes. Antes dele, quem chega pra fazer o corte é o Júlio César, tá na marcação. Toca na bola pro break. Lucão do break. Foi atropelado, recebeu a falta, o jogo tá parado, Léo Toninho. Tá parado ali no canto direito, né? Direito ali de defesa da equipe do Guarani. Se movimenta ali o camisa 8 da equipe do São Bernardo, que é o Vitinho. O Lucão já um pouco mais cansado, hein? Camisa número 11. A gente foca também ali no Giovanni Augusto, camisa número 10. Falta a favor da equipe do Guarani, Matheus Ludic pra bola. O Samuel Leite tá mandando aqui, vamos Guarani, hoje é Bugre. O Cristiano Salvione tá dizendo aqui que no gol de empate do Ituano, no primeiro tempo, teve queima de fogos lá no Parque Anchieta. Secador estava nativa por ali, disse ele. O Ricardo Filipim. Tarde, galera da CBN. Hoje é Bugre. Obrigado, Ricardo, pela mensagem. Vai compartilhando, vai mandando pra galera aí que a CBN no YouTube tá transmitindo o Bugrão. Toca a bola ali pelo meio, a equipe do Bernô vem pro ataque. Davó recebeu de frente pra grande área, carregou, preparou, bateu, desviou. Pega o goleiro! Cai Rafael Martins pra fazer a defesa e bota a ordem da casa do Bugrão. Houve um desvio no meio do caminho ali, o goleiro caiu esquisito. Tá sentindo o Rafael Martins. Lembra do Rafael Martins? Toda vez que ele cai para fazer uma defesa, ele sente alguma coisa. Uma hora é o calo, outra hora... E agora foi a Borsite, que ele botou a mão no ombro ali, viu, o Léo Toninho? É difícil, hein, Cabelo? Até porque ele tá substituindo um goleiro que tem muitos jogos nessa temporada e realmente que fez aí uma boa temporada no Campeonato Paulista. Mas foi uma batida do Davó, camisa número 9, a bola acabou tendo um desvio, ele bateu, como você falou, na Borsite. No ombro, ele pôs a mão no ombro, né? Ele pôs a mão no ombro. Às vezes põe a mão no pé. Um detalhe do Davó, 53 jogos com a camisa do Guarani, 6 gols em 2021. Foi a última passagem, se transferiu para o Corinthians, foi para os Estados Unidos e foi emprestado agora para o São Bernardo. Sabe que a hora que você falou o detalhe do Davó 53, eu pensei que é 53 anos, porque vó 53 anos tem mais ou menos a ver, né, Gabi? Faz sentido, Cabelo. Faz sentido. Sentido. Olha o Verdão, olha ali o Davó. Vavó toca na bola lá pela direita, chegou pro cruzamento, era o Rodrigo Souza que estava por ali. A bola bateu na zaga do Guarani, já sai jogando Ronald, carregou. Poxa, Ronald, você que é rápido, você esperou o grandalhão chegar ali. O Rodrigo chegou por cima dele, já faz o corte, lançamento feito. Na batida do Rafinha, nocauteou o Ronaldo Alves, hein? Nocaute no Ronaldo Alves, não tá se entendendo. O tico e teco do Ronaldo Alves não tá se entendendo depois da bolada ali, viu, o Léo? E o Ronaldo Alves é engraçado, né? Que ele faz parte de uns lances, ele recebe a bolada, é um chute no calcanhar. Então devia ser Ronaldo Toninho. Talvez. Eu teria os cabelos do Lion, do Thundercats, mas de qualquer forma, todo lance ele tá no meio de alguma coisa, hein? Que coisa, hein? Como é que é? Que momento. 9 passados é o segundo tempo, até aqui, Gabi Castro 0-0. Posse de bola equilibrado, 50% para cada lado, mas o São Bernardo, ele é mais ofensivo que o Guarani, ele tá mais no campo de ataque neste momento, as principais oportunidades... Se falar que tá mais arrumado, é errado ou não? Não, tá certo, tá mais arrumado que a equipe do Guarani. Dos 3 minutos aos 7, são 4 minutos e só o São Bernardo chegou, sempre de chute de fora da área, ou com o Ravanelli, ou com o Davó, então ainda tá dando liberdade. O Guarani queria que o Bugre fosse mais protagonista nessa partida, ficasse mais com a posse de bola em busca desse primeiro gol. Sempre volto a tocar no assunto. Está se classificando, mas é um jogo muito perigoso que o Guarani faz até agora. O Carlos de Caldas, Minas Gerais. É Poços de Caldas, Carlos? Manda pra gente aqui. Ele tá dizendo aqui, vai Bugrão. Tá usando o perfil aqui da Maria Lúcia Andrade. Obrigado pela participação aí, viu, Carlos? Meu xará. Toca a bola mais uma vez. Ali pelo intermediário Guarani. Rodrigo Andrade fez a abertura lá pela esquerda. Por ali quem trabalha é o Giovanni Augusto. Devolve no Rodrigo Andrade. Aquele que não toma cartão recua lá no campo defensivo com o Ronaldo Alves. Já faz o domínio, bota a bola ali pela direita. João Vitor chega, recebe, domina, levanta a cabeça. Busca alguém pra fazer o passe. Ele encontra o Ludic. Já despacha pelo campo de ataque. O Igor Fernandes fica com ela, agradece o presente. Júlio César aperta, ele recua, trabalha com o Ítalo, na saída de bola da equipe do Bernô, já bota ali pela intermediária, vem brigando pela bola o Rafinha, quem chega por baixo é o João Vitor, dá um toque na bola, joga pra fora, arremesso manual para a equipe do Bernô no campo defensivo. Passamos de 10 minutos deste segundo tempo, tá 0-0 placar do jogo, 0-0 placar da partida, a bola foi pra fora novamente. Vou dar mais uma passada nos resultados
da rodada até aqui. É a última rodada, vale vaga na próxima fase, vale classificação e vale rebaixamento. Fala aí, Léo Toninho. Exatamente, seguimos aqui com Santo André 2, Inter de Limeira 0, Ferroviária 2, Mirassol 0, Ponte 2, Ituano 1, Santos 3, Água Santa 1 e São Paulo 1, Botafogo 0. Neste momento, Ponte Preta se juntando ao Novo Horizontino no rebaixamento para a Série A2 do Campeonato Paulista. O Guarani está passando a Inter de Limeira. Nesse momento está se classificando à próxima fase. O Ituano está mantendo o segundo lugar, também vai se classificando à próxima fase. Toca a bola e o Santo André que está ganhando também. Olha o Guarani, Ludic, dominou de canela, a bola escapuliu. Sombra de bola ali com o Vitinho, ele toca na bola para o Ravanelli, tentou de calcanhar, vem Ludic para ficar com ela. Deixa do lado, curtinho com o Rodrigo Andrade. Faz o domínio, pisa na bola, gira o corpo, rola a bola pela meia. Trabalha por ali com o Índio. Já faz o domínio na perna da canhota. Vem pelo intermediário do campo. Matheus Pereira estava por ali, hein? Volta lá no campo defensivo com o Ronaldo Alves. Bota para o Giovanni Augusto. De perna direita. Lançamento feito à frente da grande área. Dominou, girou, caiu. O árbitro mandou, olhou. Era o Lucão do break. O árbitro olhou para ele e falou assim: levanta aí, rapaz. Levanta aí, rapaz. Olha o Davó no campo de ataque. Lançamento feito. É falta. É falta que favorece a equipe do Verdô. Não era o Davó não que chegava ali, era o Rafinha que chegava, recebeu uma paulada ali do Giovanni Augusto. Tá anotada a falta, é falta que vai levar perigo pro Rafael Martins ali, Léo Toninho. Camisa número 7, pegou um contra-ataque ali da equipe do São Bernardo, ali pelo canto direito, já ia passando no meio de 2 jogadores, né? Tanto do Ronaldo Alves, que já tinha ficado no caminho. Giovanni Augusto falou: deixa eu parar esse cara aí, porque senão vai ter perigo, hein? Recebe cartão amarelo ali o camisa de número 10, Bugrino, ele que tem todo esse processo ainda de análise de uma possível renovação, um novo contrato. O contrato dele se encerra no final do Campeonato Paulista. Ele até deu uma entrevista falando que depois que acabar a temporada do Paulistão, ele para e conversa. A princípio nada de alinhado, mas uma falta perigosa. Canto direito, jogadores do Guarani questionaram uma falta talvez não anotada no Ronald, né, lá no canto esquerdo do comando de ataque do Grino. Falta importante, olha o Bernô. Cruzamento na área, chega a zaga do Bugre, Lute que dá o bico da bola, tira o perigo. Interessante nessa falta anotada pelo Guarani. Giovanni Augusto chegou cometendo a falta. O Ronaldo Alves estava no lance, tirou o corpo. Porque se ele comete a falta, ele estava fora do jogo, já tem amarelo. Bola recuada, lá pro goleiro Alex Alves, de perna direita, na meia-lua da grande área, dá o bicão na bola. Sobe lá em cima, a bola desce, vem de cabeça ali pelo meio Índio. Devolve no campo de ataque a equipe do Bugre. Rodrigo Andrade recebe pelo círculo central do gramado, já bota lá pela direita, pela esquerda, com Giovanni Augusto, rolou lá na área, Ronald recebeu, dominou, brecou, olhou, devolveu. Giovanni Augusto tem 2 da marcação, ele tentava a finta, perde a bola. Recupera a equipe do Verdô, tem pressa na saída do Verdô, vem pro campo de ataque, quem vem puxando é Rafinha, dá um tapa na bola, vem pelo círculo central do gramado com Ravanelli, já domina a bola, vem carregando, encontrou Silvinho aberto do lado esquerdo, bico da grande área, a marcação do Lute que encostou, ele sassaricou pra lá, pra cá, carregou, tentou o toque, o passe é bem feito, bola voltou com o Vitinho, levantamento na área, sobe o goleiro, Rafael Martins, fica com ela, bota o guarda da casa do Bugrão. Fala, Léo Toninho. E ele estava atento, né, dentro da grande área, mas o que me chamou a atenção foi a liberdade da trama, né, do toque de bola dentro da grande área do Guarani. Faltou talvez um pouquinho mais ali de marcação. Isso que o Rafael Martins, quando ele segurou a bola, ele acabou olhando ali para os marcadores, pedindo um pouco mais de, não digo de vontade, mas de aproximação, para que realmente ele não conseguisse esse toque, esse cruzamento de forma assim gratuita. Cruzou o goleirão, realmente fez uma boa defesa, conseguiu ficar ali com a bola. E o Carlos lá de Caldas, ele respondeu aqui, fica pertinho de Poços de Caldas. Caldas fica perto de Poços de Caldas, a 30 quilômetros, bem do ladinho ali. E o Márcio Edil tá mandando aqui, Ronaldo Alves no lance, é perigo constante, Jesus, 0-0 o placar do jogo. Lute que comete falta em cima do Silvinho, o jogo tá parado, vai entrar ali o 21 na equipe do Verdô, o Zanardi vai mexer de novo, Léo Toninho. E é o Paulinho Mocelin, camisa de número 21, até preterida ali pelo Guarani, né, mais uma vez, ele pertence ao Londrina, está emprestado para a equipe do São Bernardo, que tivemos aí um zoom nos bastidores, que talvez ele poderia receber uma proposta bugrina. Então entrando o camisa 21, Paulinho Mocelin, e sai o camisa número 11, o Silvinho. Quando você fala zoom, você lembra no Zé Rico? Ele não conhece. 15 minutos passados, segundo tempo. Toca a bola ali pelo meio, vem a zaga do Guarani. Zoom era o apelido do Zé Rico, da dupla Milionários, o Zé Rico. Que ele cantava nesta longa estrada da vida. A dupla eu sei, mas correndo zoom, eu não sei. Vou. Que é isso, hein? O Pio daqui a pouco canta essa música. Ih, rapaz. Não gostou, bravo, O Silvinho bravo. não gostou não, hein? Saiu jogando tudo pra fora ali. Quase que ele arrancou a cabeça. Porque cabelo ele não tem, né? Tá ali inconformado ali no banco de reserva, não sei se foi pela atuação dele ou foi pela substituição, mas mesmo assim continua bem irritado no banco de reservas, camisa número 11 do Bernô. O louco, hein? O Gabi Castro, se eu estivesse perto dele, ó,
ia sair correndo, rapaz. É o famoso menos, né? Uma equipe que já está classificada, o São Bernardo, desproporcional essa atitude do Silvinho, que fez um bom primeiro tempo, não teve grandes oportunidades na etapa final, e entra o Paulinho Mocelin, que é um jogador muito perigoso, então troca um perigo por outro. O Guarani precisa manter ainda a marcação ajustada agora para cima do Paulinho Mocelin. Galera, vai mandando recado aí, vai mandando mensagem aí, Bugrino, Guarani tá ganhando aí, galera bugrina, o Bugrão tá se classificando na próxima fase, manda recado aí, vai curtir, vai dando joinha aí na nossa transmissão do YouTube da CBN Campinas, manda sua mensagem, manda seu recado, como por exemplo aqui, ó, tá chegando o recado aqui da Neuza Sabela. É Sabela, é jogo duro, vamos Bugrão, o Pedro Costa, Caldas é do lado, ele já respondeu, tem mais gente aqui respondendo. Manda aqui. Queijo, manda queijo. Manda queijo pra nós aqui. O Fabrício Jesus, boa tarde, me faz feliz. Aí ele fala assim, a ponte caiu? Ainda não, toca a bola, vem pro campo de ataque, lançamento feito ali da equipe do Berdô, chega Rafael Martins pra fazer a defesa e botar ordem na casa da equipe do Guarani. O Pio tá no muro das lamentações ali? Tá recebendo alguma mensagem, literalmente. Bom. 17 passados desse segundo tempo, 0-0 placar do jogo, 0-0. Bugrão vem pro ataque, lá pela esquerda, corta ali pelo meio, o Giovanni Augusto, a bola bateu no zagueiro, voltou pelo meio, quem trabalha por ali é o Índio, toca na bola com o Rodrigo Andrade, volta no Índio, o Índio com o Giovanni Augusto, lado esquerdo ele faz o domínio, tem a marcação do Rodrigo Souza pra cima dele, puxa do lado, dá um tapa na bola, o Índio fica com ela, recua no campo defensivo. 0-0, 17 minutos e meio, segundo tempo. Camila, pois não, Léo? Só um detalhe, né? 0-0, mas o Guarani dele tenta quebrar um tabu. 3 jogos que fizeram entre o São Bernardo e o Guarani não conseguiu nenhuma vitória, né? O último jogo foi 2-1 em 2018 na Série A2, mas o São Bernardo tem 2 vitórias contra um empate. O Guarani também tenta quebrar esse tabu, claro. Com esse empate, conquista a classificação à próxima fase, mas uma vitória não só garantiria a próxima fase, como a quebra desse tabu. Toca a bola, Bugrão, vem pro campo de ataque com o Rodrigo Andrade. Ele protege a bola, gira o corpo, busca do lado, carrega ali pela meia, deu um tapa nela, faz a ligação com o Giovanni Augusto. Recebe o 10 do Guarani, já carrega pro campo de ataque, lado esquerdo. Encontrou o Ronald, aberto, é o Matheus Pereira, tá por ali, ó. Ele carregou a bola, vem pela intermediária, a marcação encosta pra cima dele, devolve com o Ronaldo Alves. Tá fechadinho o Berdô ali, o Guarani vai tentando buscar uma brecha. Mas o Berdô tá armadinho para um contra-ataque, viu, Gabi Castro? Caiu o ritmo da partida, né? Neste momento. Olha o Bugrão, bola lançada! Quem chega por baixo é o Ítalo, para dar um bico na bola, rasga ali na meia-lua da grande área. Pode completar, Gabi. Caiu o ritmo, o Guarani com uma certa lentidão, então a gente já deve ter a alteração acontecendo agora do Daniel Paulista, trocando um centroavante por outro, já o Léo Tonin vai confirmar pra gente, mas Guarani precisa de mais, tá se classificando, mas precisa de agilidade, precisa buscar esse gol, precisa querer essa classificação, fazer 1-0, lógico, é um jogo perigoso, mas ele muda até o esquema do Bugre, colocando o Nicolas Careca e deixando em campo o Lucão do Break, então praticamente com 2 centroavantes agora, para ter um poder ofensivo e de altura maior, a gente deve ter então Matheus Ludic, Matheus Pereira e o Matheus Ludic chegando até a linha de fundo para fazer esse cruzamento para Lucão e também para Nicolas Careca. É, o Ludic ali pela direita, brigando pela bola, quem chega é Vitinho para ficar com ela. Confirma então o Nicolas, vou chamar só de Nicolas, que é Careca no Guarani, já teve um. Quem saiu para a entrada do Nicolas? O Nicolas está muito longe de ser um careca, né? Não pela careca. Olha o Ronaldo Alves matou 3 dessa vez, Ronaldo Alves. 3 torcedores do Guarani infartaram nessa bola que ele dominou na frente do atacante na entrada da área, né, Toninho? Exatamente, ele que faz algumas peripécias, né, frente ali à grande área, que o torcedor fica louco, né, com a performance ali do Ronaldo Alves, que é o capitão do time, lembrando que o Bruno Silva, que muitas das vezes é o capitão, mais de 100 jogos, teve lá um quadro, né, de gripe, já foi feito um exame de Covid, deu negativo, mas confirmando então, saiu 99 o Ronald, 99 Ronald deixou gramado, entrou 21 Nicolas, apenas Nicolas. Pois é, só Nicolas, porque Careca já teve um e fez muito sucesso pro Nicolas ser Careca também. 0-0, 20 minutos desse segundo tempo, toca a bola ao Nicolas, olha aí, lá briga pela bola, ficou com ela, dominou, carregou, invadiu a área, rolou mais atrás, bola tocada pelo meio, pega o goleiro. Bola chegou no Giovanni Augusto, ele não consegue o domínio, então ele dá um tapa na bola, tentando rolar pro Lucão, mas a bola vai no goleiro, que faz a defesa, Léo. Foi justamente isso, mas um detalhe pro Nicolas Careca, que foi muito valente no canto esquerdo, conseguiu ali segurar a marcação, sair bem. Oi? É pra queimar a língua do narrador. Exatamente, eu ia falar a mesma coisa, ele foi muito bem, ele tocou ali pro Giovanni Augusto dentro da grande área, mas ele tocou e o Giovanni não estava tão bem posicionado. E ele falou, chutar eu não consigo, pensou rápido, tentou um toque ali pro Lucão do Break, mas a bola foi realmente na direção do goleirão Alex Alves.
O Fabrício Jesus está mandando aqui 1-0, gol do Lucas, deve ser gol do Lucão, né? O Marcelo Viana, vamos Bugrão. Irmãos Viana de Campinas, parabéns pela narração, obrigado, é o time da CBN, forte, levando os 2 jogos hoje, hein? Em 99,1 no aplicativo, tem jogo da Ponte Preta contra o Ituano. Ponte Preta ganhando o Ituano por 2-1. Aqui no YouTube tem Guarani e São Bernardo, 0-0 é o jogo. Fala, tem gol aí. Estava ganhando, Moisés Lucarelli empata o Ituano, Gerson Magrão, agora Ponte 2, Ituano também 2. Olha o Bugrão, cruzamento na área, chega o zagueiro por baixo para fazer o corte. Faz o corte, dá um pico na bola, a bola vai chegando lá com o Nicolas Careca, domina, coloca no gramado, tem marcação pra cima dele do Cristóvão, rolou, encontrou espaço, pintou cruzamento, pega o goleiro! Cruzamento fechadinho demais ali na chegada. Tinha o Matheus Pereira chegando e tinha também o Lucão do Break, chegava ali à frente do Alex Alves. Léo. Realmente, cruzou muito fechado, né? A bola acabou indo muito na direção ali do goleiro, camisa número 1 do Alex Alves, mas esse canto esquerdo do Guarani muito acionado desde o começo da partida. Não sei, uma insegurança com o Lúdico ou realmente uma habilidade maior ali do Matheus Pereira. Fez o cruzamento, bola aí nas mãos do goleirão Alex Alves. Tem aqui o Fabrício Jesus mandou mensagem, Pedrinho também, Rosângela Amor. Ela mandou aqui 1-1. Fábio dos Santos Silva também tá mandando mensagem que ele tá dizendo que é um gol de qualquer lado aí. Não, tem que ser do Bugrão, viu, o Fábio? E o Pedro Costa tá avisando aqui, gol do Ituano. Léo Tonin já informou, 2-2 o placar do jogo do Moisés Lucarelli. Aqui tá 0-0 no 1º de maio. Guarani e São Bernardo tá dando Bugrão na próxima fase do Campeonato Paulista. Chega ali o Giovanni Augusto na frente da grande área, parecia um volantão ali, deu um bico na bola, buscava o Nicolas Careca, não consegue fazer o domínio. Bernão já recupera a bola, vem ali com o Vitinho, ajeita a bola na perna canhota, rola a bola com o Igor Fernandes aberto do lado esquerdo, ele já faz o domínio, bota pelo meio, vem buscar o jogo o Rafinha, recebeu, dominou, Ravanelli, vem com ela, tenta o passe, chega a zaga do Guarani, corta na primeira, sobra de bola, batida! Agora sim, o Rafinha enfiou o pé na bola, a bola subiu demais, foi longe do gol, só tiro de meta para a equipe do Bugrão, Léo Tonin. Foi uma jogada inteligente e interessante ali da equipe de São Bernardo. O Rafinha, camisa número 7, ele recebeu um bom passe ali do Davó, ele fez ali o movimento de bater colocado, ele acabou não se posicionando ali muito bem, bateu, pegou embaixo ali da bola, linha de fundo, tiro de meta e sentindo ali, camisa número 7, talvez cãibras ali do camisa 7 do Bernô. Ele chegou batendo forte ali, às vezes no caso pelo movimento é cãibras, né? Mas ele botar a mão no posterior da coxa, dá um frio na espinha do departamento médico do clube. Dá ou não dá, Gabi? E ainda mais com a equipe já classificada às quartas de final, o jogo terça-feira, então você não tem um grande tempo para preparar a equipe, com certeza o departamento médico e o próprio Márcio Zanardi já com o alerta ligado ali. O Rafinha é um dos bons jogadores desse meio aí da equipe do São Bernardo. Sem sombra de dúvidas. Faz uma fumaça danada e consegue... Aí o cara cai, bota a mão no posterior, né? Já chama já alguém para tirar o Rafinha. Ah lá, já pode ter certeza que já vai ter alteração na equipe do São Bernardo. Vamos chegando a 24 minutos deste segundo tempo, 0-0 é o placar do jogo, você acompanhando pelo YouTube da CBN Campinas, obrigado pela conexão, vai compartilhando pra galera aí, bota lá no grupo do Bugrino, no grupo do Bugrão, porque a galera tá querendo saber do Guarani, aqui tem Guarani na CBN Campinas, é no YouTube, tem falta que favorece o Berdô, ali pela meia direita, Léo Tonin. Jogo parado, a TV foca aí nos torcedores que marcam presença no estádio 1º de maio, momento importante, você chamou aí pra torcida do Guarani continuar acompanhando e fazer todo aquele compartilhamento ali, lembrando também, na próxima semana tem Guarani encara a equipe do Corinthians, jogo em São Paulo, Neoquímica Arena, valendo aí a próxima fase da competição. Daqui a pouquinho o Rafinha saiu, já confirmo quem entrou. Muito bem, Rafinha já foi embora, vou até anotar aqui, Rafinha, tchau Rafinha. Léo Gomes. Rafinha foi embora, saiu quem? Léo Gomes, 16. Entrou Léo Gomes, 16. Muito bem, Léo... Oi? Não é o Gomes. Léo Gomes. Foi o Léo Gomes que entrou. Não foi o Léo Tonin. É isso mesmo, Léo? Exatamente. Não é o Gomes. Com a 16. Que bagunça! 25 minutos desse segundo tempo, 0-0 é o placar do jogo. Olha o Léo lá, que não é o Toninho, aquele é o Gomes. Toca na bola, fez ali o Ravanelli, domina, coloca a bola no gramado, vem carregando a bola pro campo de ataque. Bota ali pelo meio, chega a marcação da zaga do Berdô, já sai jogando lá pela direita, lá do outro lado tem o Cristóvão por ali. Domina, pisa na bola, devolve, bota ali pelo meio com o Joilson, pois não. Morumbi, empata o Botafogo. Jean, hein? O Rigoni abriu no comecinho do primeiro tempo, São Paulo 1, agora Botafogo também 1. Então dá uma olhadinha lá na classificação. Não, o Ituano tá ganhando, tá empatando, então o Botafogo empatando também continua dando Ituano. Exatamente. Muito bem. 0-0, São Bernardo e Guarani. É a última rodada do Campeonato Paulista Série 1, fase de classificação, porque a partir de terça-feira começam as quartas de final.
E já tem marcado, em terça-feira, tem São Paulo e São Bernardo. São Paulo e São Bernardo jogam no Morumbi. É o primeiro jogo de quartas de final do Campeonato Paulista. Vem Bernou, lançamento feito ali pro Igor Fernandes, muito forte. A bola esticada muito forte, o Igor correu, é outro que já cai, bota a mão ali na perna. Não, tá só arrumando o meião. Tá tudo bem com ele, né, Léo, que não é o Gomes? Ah, tudo ótimo, já levantou, pensei que tinha colocado ali a mão na cinturinha, mas não, foi só a mão ali no joelho e subiu ali na cinturinha. Põe aquela música, põe a mão no joelho, dá uma baixadinha, né? Ele acabou já se levantando, camisa meia dúzia, tiro de meta marcado. 26 minutos, é o segundo tempo, 0-0. Gabi, 0-0. Agora chega no momento do jogo perigoso. A gente pode citar que é um jogo seguro e perigoso ao mesmo tempo. Seguro porque o Guarani ele não sofre pressão, porque o São Bernardo ele não chega cara a cara com o Rafael Martins, não tem grandes oportunidades, mas perigoso porque a gente conhece futebol. Uma bola aérea, um erro, pode sair esse gol do São Bernardo, que a gente sabe que é uma equipe perigosa, que tem o Davó em campo ainda, que tem o Ravanelli que está conseguindo construir as principais jogadas. Então o Guarani ele faz uma partida segura, mas a gente sabe que em um lance, uma bola parada, o pior pode acontecer. Então o Guarani neste momento, ele fica mais defensivo, a linha de marcação dos atacantes próxima ao meio campo, todos os atletas praticamente no campo de defesa, segurando este placar de por enquanto 0-0, que vai levando a classificação para esse duelo contra o Corinthians em São Paulo. O Walter Ramos de Jaguariúna tá mandando aqui, vamos Bugrão, o Cristiano Salvione, Cabela, ano que vem teremos Ponte em São Judas Tadeu, aqui perto de casa. O Juan Rocha tá dizendo aqui 1,5, não sei o que é 1,5. Depois manda pra nós aí, o Juan. A Maria Lúcia Andrade, que é o Carlos, na verdade, né? É o Carlos que tá usando o perfil aqui da Maria Lúcia. Ele tá dizendo aqui, a Ponte caindo será ótimo para ela. Assim, no próximo ano, só vai perder 2 vezes. Só vai perder 2 vezes para nós, que é o Guarani. Ou seja, a Série B do Brasileiro. O Paulista não perde. O Fabrício Jesus, tchau Ponte. Em 2 Série B. Tá falando que tá caindo pra segunda na Série B. Matheus Silva, vamos São Bernardo, salvar a Inter de Limeira. A Inter tá perdendo 2-0, o Guarani tá empatando e tá classificando. Pois não. Você falou da Ponte, né? Até o ouvinte mandou a mensagem. Um detalhe até triste, né? Isso porque o Ribamar, que fez os 2 gols da Ponte, né? Empate 2-2 no momento, quase 30 minutos aí do segundo tempo diante do Ituano, acabou rompendo o tendão de Aquiles. Parece que foi um lance sozinho, foi diagnosticado nos vestiários, então possivelmente vai ficar um tempinho pra reforçar a Ponte de novo, né? É um tempinho e um tempão, né? Porque se é o tendão, se for o rompimento por total, é cirurgia e demora de 6 a mais meses. Que coisa. É aquela história, né? Quando a fase não é boa, né, Gabi? Vem lesão, tudo aparece. Tudo aparece. Lesão gravíssima essa, gravíssima. 28 passados é o segundo tempo. Pra quem? Índio, camisa 23, jogador bugrino, recebe aí o segundo amarelo pelos lados do Guarani, o terceiro do jogo. 0-0, 28:50, segundo tempo aqui no YouTube da CBN Campinas tem Bugrão e Bernou, 0-0 o placar do jogo. Guarani vai se classificando na próxima fase. Guarani vai pegar o Timão na quinta-feira. Quinta, 7 da noite, é isso, Léo Doném? 7 da noite, quinta-feira. Quinta, 7 da noite, transmissão aqui na CBN Campinas, nas quartas de final do Campeonato Paulista. Chega rasgando por baixo ali a zaga da equipe do Bernou, dá um bico nela, sobra Rodrigo Andrade, devolve lá com o João Vitor, já domina, bota o Guarani no ataque mais uma vez pela direita com o Matheus Ludic. O Ludic toca na bola, Júlio César vem buscar o jogo, devolve com o Rodrigo Andrade, que recua mais uma vez com o João Vitor. Vai tocando a bola de um lado, vai tocando a bola do outro, o Guarani vai gastando tempo, o tempo vai passando e o Guarani vai se classificando. 0-0, você pode mandar mensagem, tá? Lá no YouTube você participa com a gente aqui, interage conosco aqui. Quem mais mandou recado aqui? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Rodrigo Santucci, CBN dando show, bora Bugrão, abraço Gabi Castro. Abraço. O Josemar Almeida, esse jogo não sai um gol. Quem está esperando 1,5, esse jogo é de compadre. Não entendi, mas tudo bem. Entendeu? O importante é o e-mail chegar, né? Muito bem. É aposta. Pode fazer um Pix. Quer que eu passe a chave do Pix? Eu vou passar a chave do Pix pra quem tá ganhando aí, viu? Né, Gabi? Vamos dividir o pão aí, pô. Justo. Vai mexer o Bugrão ali, o Persson vem vindo aí. Vem com a camisa de número 8, hein? Tô aqui na expectativa de saber quem que vai sair. Saiu o Índio, o amarelado 23. Deixou o gramado Índio para a entrada do 8, Eduardo Persson. Muito bem, Persson tá em campo, o Índio tá fora do campo, o Índio que tinha tomado amarelo. Quem tem amarelo também é Ronaldo Alves e também o Giovanni Augusto, mas só o Índio foi substituído, viu, Gabi? Um volante, né? Setor de marcação, então para
não precisar cometer uma falta e levar um cartão amarelo, é substituído o Índio, coloca o Eduardo Persson até para renovar o fôlego, né? Para ter um jogador de meio campo que tem fôlego aí para poder puxar esse contra-ataque. O Guarani na dele, né? O São Bernardo não agride neste momento do jogo, o Guarani tá na dele buscando a classificação também, não correndo risco. Olha o Bernou, vem pro campo de ataque, lançamento feito pelo meio, dominou a bola, Vitinho vem com ela, encarou, xingou, escapou da marcação, foi pro gramado. Luiz Flávio de Oliveira chegou perto dele e falou: pode levantar, levanta aí, Léo. E não foi nada, hein? Ali no canto esquerdo segue a equipe do São Bernardo pro campo de ataque, viu, Cabelo? É com o Léo, que nem o Toninho, toca na bola ali pelo meio, trabalha, o Igor Fernandes dá um tapa nela, vem o Guarani, a recuperação de bola com o Rodrigo Andrade, já bota ali pela direita com o Júlio César, recebeu, dominou, tentou o lançamento, sobe a zaga do Bernou para fazer o quarto, ela vem pela intermediária mais uma vez com o Vitinho, fez a tabela, ali pelo lado esquerdo, vai trabalhando, vai tocando a bola com o Ocelim, ele fez a tabelinha, a zaga do Guarani dormiu no ponto, quase que o Davó fica com ela dominada ali à frente da grande área, hein? A bola recuada, vai chegando lá o goleiro Rafael Martins, que está jogando lá pela esquerda com o Matheus Pereira. 0-0, 31 minutos e 50 deste segundo tempo. É reta final de jogo, momento perigoso. 0-0 o placar da partida. O Santo André está ganhando da Inter de Limeira por 2-0. E esse resultado está ajudando o Guarani, que vai empatando, vai somando um pontinho. E nos critérios de desempate, passa a Inter. É isso, Léo? Exatamente. O Guarani permanece com 14 pontos, né? Com 4 vitórias aí, mas também em número de vitórias, né? É importante para o Guarani que a Inter só tem 3. É, mas se a Inter se empatar o jogo lá, passa à frente, né? Exatamente. Se empatar o jogo lá, fica um ponto a mais a Inter de Limeira. Vai dando Guarani com o Timão na próxima quinta, transmissão da CBN. Bota no campo de ataque mais uma vez a equipe do Bugre, vem com o Giovanni Augusto, 2 jogadores na marcação, ele protege a bola vai para fora, o último toque do jogador do São Bernardo, a Neuza Inês Bach colocou ali o arremesso manual para o Bugrão, já cobrado. Rodrigo Andrade recebe ali pertinho do círculo central do gramado, rola com o Persson. Na primeira participação do camisa 8 do Guarani, fez a bola rolada com o Ronaldo Alves, que já encontra o Matheus Pereira. Bota no campo de ataque, lá do lado esquerdo com o Nicolas. É Careca, mas é o Nicolas. Olha, o Persson devolveu pro Nicolas Careca, lançamento feito, sobe de cabeça o Joilson. Fez o corte, sobrou o Guarani. Vem Lucão do break, tenta a finta, perde a bola, comete falta, o jogo tá parado. É falta que favorece a equipe do Bernou ali, Léo Toninho. Acabou puxando, né? O Lucão do break, camisa número 11, canto direita, não rolou ali um cartãozinho. Falando de cartões, os únicos jogadores pendurados do Guarani, pensando no confronto diante da equipe do Corinthians, é o Derlan e o Rodrigo Andrade, né? O Rodrigo Andrade fala que não toma cartões. Ele voltou depois da suspensão já pendurado. Então, se ele tomar um cartãozinho, não pega o Corinthians próxima quinta-feira. Pois é, não zera cartão não? Não zera não, cara? Nessa fase não. Não? Para as quartas de final ainda não. Para a quarta de final não. Muito bem. Então, Rodrigo Andrade, você não toma cartão. Você falou isso numa entrevista coletiva, então não tome cartão. Toca a bola o Bugrão. Bugrão não, é o Bernou. Lá pelo lado direito com o Cristóvão. Vem pelo meio Rafinha, devolve do Joilson, que domina, recua. Lá atrás com Alex Alves. Goleiro da equipe do Bernou, 33 minutos e 50. Galera tá mandando mensagem aqui no nosso chat do YouTube. Muitas e muitas mensagens. Você que tá mandando recado, obrigado, viu, gente? Muita gente participando aqui, muita gente. Walter Ramos, Josemar Almeida, o Rodrigo Santucci, Marcelo Viana, Pedro Costa, Dirceu Aparecido, Vamos Bugre, Marcelo Viana tá mandando aqui, Gabriel Castro, o que você diz sobre Bugrão e Corinthians? Duelo complicadíssimo para o Guarani, caso isso aconteça, tem mais 10 minutos para o Guarani segurar a equipe do Corinthians e depois do Daniel Paulista pensar como segurar aquele ataque com o William, com Roger Guedes, com Gabriel Mosquito. Então uma equipe muito perigosa do Corinthians, vai ter que quebrar a cabeça do Daniel Paulista para uma equipe que consiga sair no contra-ataque, porque a gente sabe que o Corinthians na Neoquímica Arena é muito difícil de ser vencido. O Anderson Santana, sabe o que é as máfias das apostas? Não é possível o Mirassol perdendo, tá dizendo ele aqui. O Fabrício Jesus tá dizendo, tinha que ser Ponte e Guarani na última rodada. Porque aí o Guarani rebaixaria a Ponte. O Anderson Santana manda aqui, máfias das apostas, ele faz aqui, não é possível os resultados, hein? O Paulo Albino, Inter 0, no Grenal, tá dando o Grêmio 2-0 pra cima do Internacional, olha só, hein? Olha só o Grêmio, ressurgindo aí o Grêmio, hein? Já queria puxar o tapete do Roger, hein? Pois é, mas eu falei que se perdesse hoje ele cairia. Eu falei exatamente isso, ele não tá perdendo, tá ganhando, 2-0. Fabrício, o Anderson Santana, lê aí, eu li aí, viu, Anderson? Já falei daqui da máfia das apostas. Isso que você acha. Quem mais aqui? O Fabrício Jesus, o Grêmio sabe ganhar. O Dairon Romano, preciso de qualquer um campeão aí. Tá apostando também, o Dairon?
Tá precisando de um vencedor, né? Pois é. Vamos lá, galera, você que tá curtindo aqui, acompanhando a transmissão no YouTube, dá um joinha aí, tá bom? Pode dar um joinha aí, dá um joinha, dá um like aí na nossa transmissão e vai compartilhando com toda a galera. 35 minutos e 50, vamos chegando a 36. Fala, Léo. Saiu camisa 2, hein? Saiu camisa 2 o Cristóvão. Camisa 2, Cristóvão deixou o gramado amarelado, entrou o 14, o Lucas Ferron. Lucas Ferron, aliás, é a última substituição da equipe do Bernô, porque fez uma no intervalo e 3 separadas, uma da outra. Lucas Ferron, não tá aí, portanto, Lucas Ferron em campo e o Cristóvão fora do campo, certo, Léo Toninho? Exatamente. Muito bem. 0-0, placar do jogo, 36 minutos e meio, segundo tempo. Olha a bola recuada, lá com o Ronaldo Alves, dá frio na espinha, tocou no Persson, faz a abertura lá pela esquerda, Matheus Pereira já carrega o Bugrão no campo de ataque, bota a velocidade, tem a marcação em cima dele, vai chegando ali mais uma vez, tem um 19 na equipe eu vi 19 aqui, tá? Do Bernô. Olha o Nicolas Careca! Ele caiu, mas tomou uma ferrada ali do Luiz Flávio de Oliveira ali, que foi lá no escutador de piada do Nicolas, falou um monte pra ele, Léo Toninho. Ele falou pra ficar espertinho, né? Que os jogadores aí sempre pedem falta, impedimentos e tudo mais. Olha o Bernô. Olha a bola rolada, vem mais uma vez pro campo de ataque o Bernô, botou na esquerda da avó, recebeu a bola, dominou, preparou o toque! Bateu em cima do próprio jogador do Bernô e foi pra fora, só tiro de meta pra equipe do Guarani, Léo Toninho. Exatamente, uma escapada aqui pelo canto esquerdo, o Persson não conseguiu segurar, né, o jogador da equipe do São Bernardo, recebeu ali o Davó, ele fez o drible correto, talvez ele tinha, essa bola talvez pudesse ter até endereço, né, acabou pegando ali no próprio jogador do próprio time ali do São Bernardo e afastou como se fosse um zagueiro ali o perigo. Confirmando ali a alteração da equipe do São Bernardo, saiu 5, Rodrigo Souza, entrou 19, realmente o Zezinho. Tá faltando então, junto com o Zezinho, então o Luizinho e o Guinho. Isso, aí forma o trio. 30 anos, jogador experiente, coloca uma equipe um pouco mais ofensiva, tirando o primeiro volante, que era o Rodrigo Souza nesses últimos 10 minutos. Olha o Ravanelli, preparou a batida pra fora do gol. Ele tentava o ângulo esquerdo alto ali do Rafael Martins, a bola foi pra fora, Léo Toninho. Tentando ali o camisa 10, ex-Ponte Preta, né? Ele tentou surpreender o goleirão da equipe do Guarani. Lembrando, Maurício Kozlinski, que recebeu o terceiro cartão amarelo, não faz parte da partida de hoje por isso. Está suspenso, mas volta para pegar a equipe do Corinthians na próxima quinta-feira. Ô Gabi, Ravanelli, um futebol bem acima daquele que nós vimos quando vestiu a camisa da Ponte, né? Bastante. Ele está chamando a responsabilidade durante os 90 minutos que nós já estamos chegando, principal jogador do São Bernardo. Em algum momento foi o Silvinho, em outro Rafinha chamou, mas a todo momento, construindo as jogadas, o Ravanelli com finalização, pegando a bola, distribuindo o jogo. Esse é o Ravanelli que saiu da Ponte, foi para fora do país, teve oportunidade no Atlético Paranaense, depois o futebol dele caiu e retomando agora no São Bernardo, uma equipe muito organizada. Para quem não sabe, só pra gente lembrar aqui, para quem não sabe, o Zezinho, o Luizinho e o Guinho são os sobrinhos do Pato Donald. Pois é. 39 minutos é o segundo tempo, 0-0 placar do jogo. São Bernardo e Bugrão. Vai tocando a bola ali, a equipe do Bernardo vem pro campo de ataque. Agora tem uma falta lá pro Guarani, viu, o Léo Toninho? Tem mesmo, ali no canto esquerdo, ali o camisa 16, Matheus Pereira dá aquela respirada, né? Foi ali derrubado pelo 21, né? O Paulinho Mocelin, que, de acordo com fontes, pode estar recebido ou irá receber uma proposta do Guarani. Falando em proposta, rapidamente, meu caro Cabela, além, claro, do Leandro Castan, que pertencia ao Vasco, né? Marquinhos Gabriel, 31 anos, ele acabou se desligando da equipe do Vasco, não fez nenhum campeonato estadual, vem treinando no Rio Grande do Sul. Pelo Vasco, 42 jogos, 7 gols e 6 assistências, pode aparecer como um reforço para o Guarani na Série B, viu? Antes de eu perguntar pro Gabi aqui, o Josemar Almeida está dizendo que 6 jogos do Paulistão, 5 acima de 1,5 pagando bem. Esse jogo quebrou todo mundo. O 0-0 quebrou todo mundo. O único que não saiu o gol, né? Pois é. Mocelinho, uma boa pro Guarani, ô Gabi? Vem para compor elenco, né? Acho que o Guarani ele precisa melhorar o seu setor ofensivo. Quando você olha para o banco de reservas e aquele jogador para resolver, eu acho que falta. Não sei se o Mocelin é esse jogador. O Marquinhos Gabriel, se vier querendo jogar bola, com a capacidade, com aquele Marquinhos Gabriel que a gente já viu jogar no Corinthians, no Internacional, pode ser uma boa para esse setor de criação. Eu só acho que Marquinhos Gabriel em Campinas, Matheus Jesus em Campinas também, não sei se vai dar muito certo. Então. Pois é. O Dairon Romano tá dizendo que o jogo tá tão ruim que o narrador nem tá narrando.
Boa, Dairon! O Walter Ramos. Minha preocupação é com a defesa do Bugre. Tem horas que tá aparecendo todo defensor. Tem hora que parece que todos os defensores jogam de olhos fechados. Alçar a bola na área do Bugre é meio gol. Olha só o Walter Ramos falando aqui. E nós já falamos muito sobre isso também, né, Gabi? Exatamente, né? Principalmente no primeiro tempo, teve muita liberdade. A equipe do São Bernardo chegou a desperdiçar, né, algumas chances, então perigo. Mas neste momento, seguro. São Bernardo faz aquele jogo protocolar nesses últimos minutos, não agride tanto o Guarani. E o Guarani está na dele também, buscando essa classificação. Mas é um jogo seguro e perigoso, como a gente disse há pouco. O José Almeida está dizendo aqui, Nicão uma piada. Pênalti horrível, que deve cometer o pênalti lá para a equipe do Botafogo. E perdeu. Oi? E perdeu, tava 1-0 naquele momento pro São Paulo. Olha o Bugrão, lançamento feito, Alex Alves. Bom goleiro, Alex Alves sai do gol para fazer a defesa e bota a ordem na casa da equipe do Bernou. 0-0, 41-40. Dairon, vou narrar, tá bom? Então, aumenta o volume aí. Aumenta o volume aí do YouTube da CBN Campinas. Você pediu para narrar. Vou narrar então. Bola foi para fora, arremesso é manual ali pela esquerda que chega para fazer a cobrança. A equipe é o Vitinho. Vitinho já toca na bola, recebe de volta, tenta o passe ali com o Ravanelli. Tem marcação para cima dele, vem por baixo para fazer o quarto Lúdico. O Lúdico toca na bola ali pelo meio. No bate e rebate, a bola espirrada vai sobrando com a equipe do Guarani com o arremesso manual. O cara quer que eu narre. Você quer falar? Fala aí, então. Então fala aí. Tem gol na Vila, hein? Gol do Água Santa. Desconta Rodrigo San. Agora Santos 3, Água Santa 2. Só um detalhe, viu, Cabelo? Sim. O próprio torcedor comentou com relação à zaga do Guarani. Já tomou 17 gols nessa temporada. Tô aqui checando, ó. Tirando a Ferroviária, que também tomou 16. E o Santos com 18. É claro, além da Ponte Preta com 22. 4 piores defesas na competição. O Márcio Edil tá dizendo aqui, tá chegando o momento crítico e perigoso do jogo. Pois é. O Walter Ramos tá dizendo que o São Paulo fez 2-1 aqui, Léo, confere aí. Exatamente, tem gol do São Paulo, Wellington cruzou da esquerda, Alisson chutou de primeira ali na entrada da grande área. O jogo aí? Mas foi nos pés ali de Luciano, hein? Completou pro fundo. Eu pensei que ele tá assistindo o jogo ali. Podia narrar o jogo? A gente tá bom, pensei que ele tá assistindo o jogo. Luciano 2-1. 43 minutos, é o segundo tempo, 0-0 pra cá do jogo. Bernou e Bugrão, tá dando Bugrão na próxima fase do Campeonato Paulista. Bugrão vai enfrentar o Timão, quinta-feira, 7 da noite, tem transmissão aqui na CBN Campinas. Vem mais uma vez o Bernou, sai jogando ali pelo meio, tenta o toque o Vitinho, foi puxado, recebe falta do Lúdico, o jogo tá parado. Não era o Vitinho não, era o Léo, que não é o Toninho. É o Gomes, né, Léo, que é o Toninho. Se fosse o Toninho não teria feito falta, né? Primeiro não teria nem chegado naquela jogada efetivamente. Mas vem alterações, o Lucas Venuto com a 77 entrando no lugar do 11, Lucão do Break. Do 11, Lucão do Break, entrando o Derlan, hein? Derlan pendurado, saindo aí o camisa número 10, o Giovanni Augusto. Vai apostar num esquema diferentão lá, entrando o Derlan para a saída do 10, Giovanni Augusto. Tá o Derlan, camisa número 34. Muito bem. 43:50. Gabi Castro, Derlan tá entrando, Gabi. Nicolas Careca fica como centroavante, Lucas Venuto de um lado, Júlio César do outro. Mantém 3 atacantes e ele coloca 3 zagueiros, que é para fechar, né? Então, neste momento, João Vitor, Ronaldo Alves e Derlan faz uma linha de 5 com o Matheus Ludic e o Matheus Pereira para melhorar o sistema defensivo do Guarani, caso haja uma pressão do São Bernardo nesses últimos minutos. 44, segundo tempo 0-0. Bugrão está chegando na próxima fase. Já disse, vai pegar o Timão. Quinta-feira, 7 horas da noite, com transmissão aqui na CBN Campinas. Josemar Almeida, esse jogo é 0-0. Não tem momento crítico. Os dois já estão classificados, já era. Para quem espera a vitória. A galera tá mandando aqui, não curtiu ainda? Dá um joinha lá, dá um joinha na transmissão aqui no YouTube da CBN Campinas. Lá pela direita vem o Bernou pro campo de ataque, fez a tabela lá do lado direito, chega rasgando o Derlan, já dá um bico na bola, primeira participação de pé da canhota, despacha pro campo de ataque, sobra de bola com o Ítalo, já bota a bola com o Igor Fernandes, lado esquerdo, ele domina na perna da canhota, rola a bola do lado esquerdo, mais uma vez por ali, com o Bocelin, já encontrou aberto o Vitinho, recebe, domina, marcação, encosta pra cima dele, recua, atrás, começa de novo ali, o Bocelin toca na bola do lado, vai trabalhando a equipe do Bernou, vai buscando espaço, a sobra de bola, batida, cruzamento, para ninguém. Não tem ninguém lá no meio da área, ele joga para fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Bugrão, Léo Toninho. Opa, pra sorte ali do Guarani, canto esquerdo, uma batida cruzada, foi pela linha de fundo, né, tiro de meta anotado, o goleirão lá, o Rafael Martins, não tem muita pressa, os zagueiros do Guarani dentro ali da grande área, confirmando 4 de acréscimos, viu, Cabelo? Vamos a 49, vai o segundo tempo aqui no 1º de maio.
Tá empatado 0-0, hein? 0-0, classifica o Guarani, tem que segurar mais 4 minutinhos aí. 4 minutinhos, o Guarani tem que segurar. A Inter não fez o que tinha que fazer, o Santo André fez o que tinha que fazer. Venceu 2-0, garantiu a classificação o Santo André, a Inter tá ficando pelo caminho e o Guarani vai se classificando no grupo do Corinthians, vai dando Corinthians e Guarani em segundo lugar. A Inter vai ficando com a terceira colocação e o Água Santa vai ficando em quarto lugar do grupo do Bugrão. Tem arremesso lá pela esquerda, bota a bola no campo de ataque, o lançamento foi feito lá na esquerda, o Nicolas Careca corre para brigar pela bola, tem a marcação ali em cima, bola recuada esquisita, Alex Alves por baixo, dá um bico na bola, vai jogando para fora do campo, arremesso é manual para o Guarani lá pela esquerda. O Guarani se segurou num 0-0 dramático ali pro torcedor, Gabi. A sorte do Guarani que o Santo André fez a lição dele lá e fez 2-0. Já imaginou se nesse finalzinho tá 0-0 também em Santo André, Gabi? Fez um jogo protocolar o Guarani, mais uma vez abaixo das expectativas. A gente gostaria de ver um Guarani protagonista, agredindo o adversário, buscando esse gol, mas a partir do momento que o Santo André fez o 2-0, só se segurou, o São Bernardo já classificado, também não arriscou muito no segundo tempo, então o São Bernardo cumpriu tabela e o Guarani foi protocolar. Brigando ali o Nicolas Careca ali com o Joilson de cabeça, toca na bola, sobra de bola com a equipe do Guarani. Rolada ali pelo meio, vem Rodrigo Andrade. É pro outro lado, Rodrigo Andrade, é pra lá que você tá. É pra lá, Rodrigo Andrade. Ele saiu correndo desesperado ali, só que é do outro lado lá, Rodrigo Andrade. E que é isso, Léo? Ele queria puxar o contra-ataque, mas pro time errado. Ele esqueceu que o segundo tempo muda de lado, né? Então tava correndo do juiz pra tomar cartão. Pode ser também. Toca a bola lá pelo lado esquerdo, a bola pra fora, arremesso manual para o Bugrão. Lá do lado esquerdo, 47-20. Reta final de jogo, 0-0, São Bernardo e o Bugrão. 0-0 é o placar da partida. Tem arremesso Guarani que não tem pressa nenhuma, né? Detalhe, o Rafael Martins caiu uma vez só aquela hora da Borsite, né? Não caiu mais depois, rapaz. Não reclamou mais. Rafael Martins na Série B ano passado, o Guarani estava ganhando, o Rafael Martins caía toda hora. Toda hora ele caía na área. 0-0 o placar. É que a bola também não chegou nele nenhuma vez, né? Não, praticamente nada. Não chegou também. Teve chute a gol direto pra fora. Não tinha nem como ele falar que estava sentindo alguma coisa, porque ele não caiu pra defender. Toca a bola ali pelo círculo central do gramado da equipe do Bugre. Vem pro campo de ataque, lado direito. Por ali quem chega é o Ludic. Recua um pouquinho mais atrás ali. Trabalha com o João Vitor, que já encontra o Ronaldo Alves, que toca lá pela esquerda com o Derlan. O Derlan faz o domínio na perna da canhota. Fez o passe com o Matheus Pereira. Pro campo de ataque vai girar pela última vez o ponteiro. 48 passados. Lá no campo de ataque a equipe do Guarani. Lançamento feito pra área. Chega a zaga do Bernardo para fazer o corte. Ali para o jogo. O que é isso? Ali se enroscaram ali. O Matheus Pereira com, me parece ali, não é o Rafinha saiu, ele é o Ravanelli. Se enroscaram ali, o meu caro Léo Tonin. Lá no canto direito puxava, né, o contra-ataque ali a equipe do São Bernardo. Ali o Matheus acabou dando aquela segurada. O juizão pediu um pouquinho mais de calma. Já experiente, o Luiz Flávio de Oliveira falou: agora eu não vou dar cartão pra ninguém não. E a falta já foi batida. Em Santo André o jogo já acabou, Léo Tonin? Ainda não. Mas finalzinho também de jogo. Deram 5 minutos lá de acréscimos, né? Estamos a 47 do segundo tempo. Segue 2-0 pro Ramalhão. 48:50, vai terminar o jogo no 1º de maio. Apita o árbitro! Fim de papo, fim de jogo no 1º de maio. Deu Bugrão classificado, empatou em 0-0. Está na próxima fase, vai pegar o Timão. Quinta-feira, 7 da noite, lá em Itaquera, na Neoquímica Arena. Meu caro Léo Tonin. Seu destaque final, Léo? Destaque final dos jogadores deixando ali o gramado. O Guarani classificado à próxima fase. O Guarani que joga então diante da equipe do Corinthians, quinta-feira na Neoquímica Arena, 7 da noite, hein? Fazendo um convite aí pro ouvinte CBN. Lembrando que o Guarani estreia pelo Campeonato Brasileiro da Série B no dia 9 de abril. Encara a equipe do Brusque, fora de casa, o primeiro compromisso do Guarani fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro. O meu caro Gabi Castro, já vou direto com você, o craque do jogo, Gabi. Craque do jogo, por ter conseguido a classificação, vou dar para o Lucão do Break. Não só por essa partida, mas pelo Campeonato Paulista, Lucão do Break, para mim, craque do jogo. E já emenda o comentário do jogo também, meu caro Gabi Castro. Um São Bernardo que cumpriu tabela, já estava classificado, teve algumas oportunidades no primeiro tempo, no segundo tempo segurou, o Guarani percebeu que era um adversário que já estava desinteressado na partida, ficou tranquilo também, não correu riscos, jogo protocolar e classificado a
quartas de final para enfrentar o Corinthians fora de casa. Um abraço para você, Gabi Castro, e até a próxima. Um abraço, Carlos Cabela, Léo Tonin, Rafael Pio e aos amigos da CBN Campinas. A você no YouTube da CBN Campinas, muito obrigado pela conexão, muito obrigado pelas mensagens, muitas mensagens chegando aqui, muitas mensagens. Obrigado a todos vocês que curtiram, que acompanharam a transmissão aqui da CBN Campinas. Hoje, num trabalho especial no YouTube, o Guarani se classificou empatando em 0-0 com o São Bernardo, jogando no 1º de maio, e a Ponte Preta foi rebaixada. Transmissão do Roger Williams, Adriano Almeida e também do Carlão de Freitas, no Moisés Lucarelli. Deu empate em 2-2, a Ponte está na Série 2 do Campeonato Paulista de 2023. A todos, uma ótima noite de sabadão, bom domingo. E segunda eu estou de volta no microfone da CBN, 11h30 da manhã, no CBN Esportes, primeira edição. Tchau!